Fala pessoal, estamos aqui para o primeiro CWPB Podcast, um podcast do Coworking Pedra Branca em parceria com a Sete Gestão e Consultoria. Todo empreendedor tem uma história e ela merece ser contada. E hoje eu estou aqui com o Denis, ele é um empreendedor serial. Denis, muito obrigado pelo teu tempo, Por nada. muito obrigado por aceitar o nosso convite para contar a tua história aqui. Antes da gente começar nas perguntas aqui do podcast, conta um pouco da tua história até tu chegar aqui. Até chegar aqui. Até chegar aqui, Putz, é bastante coisa. É bastante coisa. É isso aí cara. que a gente quer, bastante coisa. Então, André, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Suelen, o pessoal do Cowork Pedra Branca aí também, da A7. Vamos lá, a história do Denis é um tanto comprida, vamos assim dizer. Eu acredito que ela começou mesmo. Vamos pegar só algumas partes, por exemplo, eu sou de São Paulo, tenho 46 anos, né? Sou natural de São Paulo, capital mesmo, da cidade de São Tá Paulo. novo, hein? Tô novo, bastante. Tá o recachutado, vai, vamos assim dizer. E lá em São Paulo, eu escolhi a minha profissão na área de TI. Então, fiz a Universidade Mackenzie. E por lá trabalhei em empresas grandes de TI, como a Compaq, a HP, Intel, Samsung, algumas empresas bem conceituadas. Mas num belo dia, acho que como a história de muita gente que acaba vindo parar aqui na Grande Florianópolis, né? Vim passar um carnaval aqui com na ocasião, a minha noiva, e nos apaixonamos pelo lugar e falou assim, esquece essa tranqueira dessa cidade feia, triste de São Paulo, né? Cheia de gente, porque você tem uma oportunidade boa de emprego CLT e tal, com um salário legal, coisa e tal, mas qualidade de vida não existe, cara, a real é essa. No mínimo 1h30 de trânsito, enfim, é muito ruim. E a gente era novo, então viemos para cá com uma Ranger, uma Ford Ranger emprestada de um amigo, com 6 televisões e 6 videogames. E eu comecei abrindo uma locadora de games aqui, em Palhoça mesmo, sempre vim para cá. Uhum. E nesse tempo eu falei assim, nem que a gente viva de água de coco na praia e a locadora de games, né? Só que a vida não é muito bem assim, né? Quando você tem uma certa capacidade e uma vontade de empreender, você começa a ver outras oportunidades à medida que vai andando, né? Então, abrimos essa loja. Pouco tempo depois, a mãe dela acabou vindo para cá morar também, então acabou injetando um dinheiro. A gente transformou essa loja em parte essa locadora e parte uma loja de informática. Porque sempre foi nossa área também. Então, com assistência técnica, vende computadores. E ela foi a segunda loja de informática da cidade. E crescemos bastante, fomos para a avenida principal, com funcionário, coisa e tal. E aí vem a primeira das rés. A gente tomou nosso primeiro arrombamento, né? Eu falo que é assalto, mas é arrombamento aqui que acontece. E mesmo com grade, com segurança privada e tal, quem entrou levou tudo que é videogame que estava para arrumar, computador, então eu tive que pagar novos, enfim, foi um prejuízo danado. Na Avenida Central mesmo, da Palhoça. 6 meses depois, tomei o segundo. E as coisas já não estavam indo muito bem, assim, né? A gente estava naquela fase bem complicada do país e tudo. Isso devia ser 2000 e... se eu não me engano, 2009, alguma coisa assim. Na terceira vez que isso aconteceu, porque o que acontecia? Toda vez que alguém arrombava, tocava o alarme no meu celular, né? E na terceira vez, eu morava próximo ao Havan ali. Uhum. Eu fiz a besteira de colocar a marcha imperial do Darth Vader quando eu tocasse. Então, hoje, quando eu ouço essa música, me dá até um gatilho. Porque e aí tocou isso aí. Em 3 minutos eu cheguei na loja. Eu conto essa história porque hoje eu falo que loucura que eu ia fazer. Mas eu fiquei tão louco da vida, tão louco. Eu tinha um Fiat Uno 94, chamava de bala de prata, velhinho. Eu ia entrar na loja, porque era aquelas lojas de frente de rua com blindex. Eu abri a curva, subi numa primeira calçada para ir reto direto. Eu ia entrar dentro da loja e dane-se. Ia matar quem tivesse lá dentro. Dentro. Acabava com a loja, mas acabava com esse pesadelo, tá ligado? Só quando eu dei o farol alto para ver na loja, eu consegui frear antes de coisar, porque em 3 minutos o cara conseguiu limpar minha loja também, entendeu? Então, ali foi meio que... Eu só não disse que foi o ponto final, porque logo em seguida veio uma oportunidade de transferir toda aquela loja para um boxzinho no Camelódromo de Palhoça, que era o primeiro que ia sair. Eu falei, ali não vai ter esse problema, né? Sim. Então fizemos isso.
E acabei fechando lá e fui pro Camelot, porque por sinal era o mesmo senhorio, né? Eu era inquilino da mesma pessoa. Uhum. E foi um período bom, porque na época, como tinha também essa parte de videogames, era na época do Play 2, vendia muito aqueles joguinhos safadinhos de Play 2, né? O Sim, famoso piratinha. sim. Como é que todo mundo só sabia que existia esse, né? Desbloquear o videogame. Desbloqueava, exatamente. Então, foi uma época boa. E aí, nessa ocasião, apareceu uma oportunidade, porque como os dois estavam trabalhando lá, eu e minha esposa, na época já tínhamos casado, tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista os dois numa empresa de software para cartório. Por sinal, ela era líder aqui em Santa Catarina e tudo, ficava no centro da cidade. Fizemos a entrevista e eu nunca vou esquecer. O dono da empresa falou assim: Olha, vocês dois têm o perfil exato do que a gente está procurando, só que a gente não pode contratar marido e mulher. E a gente até tem 2 vagas. Então eu vou dar 10 minutos aqui na sala para vocês decidirem qual de vocês dois vai aceitar, caso algum de vocês aceite a vaga. E a gente queria, na verdade, que os dois, né? Porque era uma oportunidade bem boa. E era uma época que, tipo assim, ó, era muito alto e baixo. Tinha mês que era bom na loja e tal. Uhum. E aí ele falou: Ó, vou sugerir uma coisa pra vocês. O mercado é um pouco machista. Era uma época diferente mesmo. Então eu sugiro que ela venha. Porque fica mais fácil depois você conseguir alguma outra coisa. E foi o que aconteceu. Então ela começou a trabalhar nessa empresa como suporte para um sistema de cartório de registro de imóveis. E assim foi. Ela ficou 2 anos nessa empresa. Eu continuei aos trancos e barrancos lá na lojinha com mais 2 anos. E no dia que ela ganhou uma oportunidade para trabalhar no cartório de registro de imóveis de São José, que era melhor até onde ela estava, o da empresa chegou e falou para ela assim: seu marido não está querendo de novo aquela oportunidade? Eu fui lá. No dia que ela saiu da cadeira, eu assumi a cadeira dela. E lá fiquei mais 3 ou 4 anos, alguma coisa assim. E aí foi nessa época que começou uma loucura assim na minha vida, que tipo assim, entender sobre tecnologia cartorária, né? Nesse período que eu estava trabalhando para essa empresa que fazia um software para cartório, alguns clientes acabaram me procurando para que eu desenvolvesse o site deles, Uhum. do cartório, que ainda não se tinha site em cartório aqui, né? E como eu tinha esse skill, eu falei, vou fazer. Arrumei uma encrenca danada na empresa que eu trabalhava, porque eles acreditavam que aquilo era conflito de interesse, mesmo Uhum. eles não vendendo esse tipo de solução. Eles falaram que eu usufruí da carteira de clientes para isso, o que não era certo, porque os 2 primeiros clientes eram marido e mulher, e o marido era o chefe da minha esposa, que coincidentemente era cliente dessa empresa também. Muito bem, eu fiz esse site e tal, e vi que era uma oportunidade boa, e comecei a procurar alguns outros oficiais de cartório, que tinha também essa questão de você ter a indicação, né? Uhum. Quando dois cartórios eram cartórios bem poderosos, que é o de São José e o de Joinville, 2 pessoas que assim, fazem muito parte da minha vida, eu tenho muito a agradecer, Naurican e Bianca, e eu comecei a fazer sites para outros cartórios também. Durante esse período, aconteceu um boom na minha vida, assim, apareceu uma oportunidade na Intelbras para ser instrutor de treinamento de tecnologia WISP, né, que é Internet Outdoor. E a Intelbras, você deve saber, o pessoal que mora aqui, né, sabe que é uma das empresas mais desejadas a se trabalhar, né? Ela fica em São José. Ela é realmente fantástica. Tem produtos muito bons, mas como empresa, é uma empresa muito boa de se Uhum. trabalhar. E eu resolvi aceitar e esquecer essa parte de cartório durante um tempo. Ainda tinha esses sites com esse pessoal, mas não tem muito o que se atualizar ou algo do tipo. Então ele foi indo, né? É uma manutenção básica, vamos dizer assim. Exatamente, uma coisa bem simples, né? Uhum. Mas comecei a focar minha vida muito mais nessa parte. E dentro na Intelbras, trabalhei durante 3 anos lá. Foi quando teve a oportunidade de voltar para o mundo cartorário, onde o oficial de cartório de São José, que é o Naurican, ele, junto com a esposa, criou uma associação, o Colégio Registral Imobiliário, e precisava de alguém de TI para cuidar dela lá. Então eu fui o famoso 01, sabe? Uhum. Nessa jornada, e voltei para essa área de cartório de novo. E a gente estava conversando antes de gravar, né? Você falou sobre aprender, como você está aprendendo a parte de concreto, coisa e Uhum. tal. O mundo do cartório é um negócio também que ele é tão fechado, as pessoas nunca sabem muito a respeito dele em geral.
o que realmente se faz, qual que é a importância, qual que é o trabalho dentro. Por que eu vou num cartório, eu vejo às vezes, você vai no Margarida aqui, ele tem 60 funcionários, né? Sendo que as pessoas pensam que ele tá lá só para reconhecer firma, né? Só para assinar, fazer aquela coisinha. Mas ele é muito importante. E principalmente para justamente aquilo que você estava falando antes também. Por pouca coisa, um cara como um desse que mexe com a betoneira, ele resolve começar a roubar concreto. E no mercado imobiliário, seja lá o que for que você vai fazer, e você precisa de uma segurança jurídica, que é o papel do cartório, é fundamental. Porque senão você toma golpe mesmo, cara. A real é essa, tá ligado? E uns golpes muito bem feitos, umas coisas muito bem feitas. Então o papel do oficial tá aí. Até curiosidade pra galera saber. O oficial de cartório ganha bem, todo mundo sabe disso. Mas ele é igual o prático, que é o cara que manobra navio. O cara tem um salário absurdo, por quê? Porque se ele bate um treco daquele ali, velho... O problema é grande. Não é grande, é gigantesco. E a gente já conheceu cartorários que tiveram que pagar apartamentos, assim, por fraudes que, tipo, eram impegáveis, assim, sabe? Aquela coisa que não tinha como saber. Sim. E paga. Ele é o responsável mesmo, tá? Não tem o que dizer. Então tá lá, tá aqui o apartamento e tal. Foi erro nosso. Entende? Então, isso acontece muito. Muito bem. Nessa época, que eu estava trabalhando no colégio registral, apareceu uma oportunidade de trabalhar na Softplan. Também é uma empresa muito grande aqui. E eu trabalhou lá no Sapiens ou tu trabalhou no Então, era no anterior, antes de ir para o Sapiens, que era no Impact... Não, Impact Hub não, é o... Enfim, é um pouco antes. Sei, o Paulo bem no começo da SC ali. No começo da SC, exatamente. Sei, no Paulo Tecnológico ali. Mas, assim, eu nem posso dizer que eu trabalhei, porque eu fui um dia. Um dia. Sabe quando você negocia tudo certinho e naquele dia que você começa a trabalhar, seu chefe fala, tá, na escala de sábado o Denis pode começar vindo. Eu falei, sábado? Então, falou que tinha que sábado. E eu, na época, eu tinha meu filhinho de 4 anos. E eu tava divorciado, eu tinha que... Um final de semana, 5 anos. O final de semana não é negociável pra mim. Uhum. E a gente descobriu que não tinha discutido sobre isso mesmo. Não tinha conversado sobre o famoso de segunda a sexta, aquela coisa que a gente pensa que é padrão, né? Sim. Principalmente uma empresa de sistema, né? Então eu fiquei um dia. Caramba! Um dia já tive que sair. E acabei voltando, obviamente. Conversei com o Naurica, que é o presidente da associação. Fiquei lá mais um tempo. Só que nessa situação, nessa época, eu já estava com algum site de cartório e tal, e eu achava que, putz, agora tô de novo nessa área, eu acho que eu posso tentar buscar mais. Mas aí acabar ficar pesada a parte técnica. Foi quando eu conheci o meu primeiro sócio nessa empresa que a gente acabou abrindo, que é o Jonathan Alves. Ele, gurizão, estava se formando na universidade aqui na Unisul. Trabalhava na Digitron, era estagiário da Digitron, não sei se já tinha sido efetivado, enfim, mas estava lá. E aí eu falei, você topa assumir essa parte aí técnica que eu vou sair vendendo, né? Tava com contatos bons, assim, bem... Bora. E aí a gente abriu o que na época chamava Actus. A empresa que cuidava de criar sites para cartório inicialmente mesmo, só site. Foi quando um dos clientes acabou falando assim, olha, eu tenho uma demanda aqui, vê se vocês conseguem trabalhar nela. E aí ele mostrou o que ele fazia para tentar distribuir as tarefas internamente no cartório. Que não sei se você sabe. Vou tentar passar para você mais ou menos o grande problema dos cartórios, principalmente aqueles que têm uma linha de produção linear. Tipo, como fosse uma linha de produção uma mesmo. Linha de montagem. Uma linha de montagem. Que em geral são os cartórios de registro de imóveis, são todos assim. Quando você chega e vai apresentar um título para registrar, você tem lá, sei lá, hoje já deve ter mais de 200 tipos de natureza jurídica que você pode fazer dentro de uma matrícula de imóvel. Tem um monte de coisa, O mais comum é o compra e venda. E aí a alienação fiduciária, que é um financiamento com banco. Esse é o básico. Esse é o feijão com arroz. Tem cartórios que fazem isso aí em um dia. É muito simples. Só que existe, por exemplo, retificação diária, instituição de condomínio. Você tem um monte de outras coisas que é umas buchas danadas. Que a pessoa tem que ficar, o analista, né, o escrivão, ele vai ficar com aquele título ali semanas, às vezes meses. É muita coisa que tem que fazer. E qual que é o problema? Imagina que você tem uma demanda de, sei lá, um cartório médio, você tem 50 protocolos que vão entrar no dia e você tem 6
funcionários que vão trabalhar nessa linha. Desde o recebimento, conferência, análise, registro, conferência de novo, segunda conferência. Tem uma série de etapas lá dentro. Só que numa etapa só, vamos supor que é o cara que vai fazer o registro propriamente dito, que ele vai fazer a ata, né? Que a gente fala que é o... Na verdade é ato, não é ata. Na matrícula, eu tenho 6 pessoas que estão lá e elas estão em fila. Vamos supor que ninguém tem nada para fazer, chega o primeiro título. O primeiro que chegou é uma compra e venda. Ótimo, passei pro número 1. Vamos chamar de A. A segunda pro B igual, a terceira pro C igual. O D, ele recebe uma retificação diária, por exemplo. Que já é um negócio mais complexo. Bem complexo, né? O E, o F, mesma coisa. Porque a grande maioria é a compra e venda. Beleza. Acabou, todo mundo tá trabalhando. O próximo a entrar, o 7º título, ele também é uma compra e venda. Beleza, o primeiro que já fez o primeiro, ele vai fazer o segundo. E assim por vai. Até chegar no D, que tava com aquela retificação diária. Aquele cara da retificação, ele não pode receber mais títulos. Porque ele vai ter que fazer aquilo ali durante muito tempo. Muito bem. Você vai fazendo isso. Vamos imaginar que tudo que entrasse ali fosse título simples e só aquela retificação diária acabou ficando no D. Vai chegar um momento em que todos ali vão ter, sei lá, 30 protocolos praticados e o carinha do D tem 1. Isso para você mensurar é complicado. Antigamente se mensurava por protocolo, mas você nota que todos tiveram o mesmo peso de trabalho, vamos assim dizer, porém um ali tá com um protocolo só, enquanto os outros tiveram 30. Aí parece que ele não tá produzindo. Parece que ele não tá produzindo, exatamente. Não é igual um vendedor de sapatos, você vai fazendo aquele rodízio ali na frente da loja. Claro, tem a sorte de chegar um cliente e comprar 5 pares e o segundo sempre catar um cliente que compra um, ou às vezes nem compra. E o rodízio tá rolando. Então, tá muito mais baseado na sorte, mas ele tá sendo justo. Não tem muito o que fazer. Não dá pra gente prever o cara que vai chegar. Sim, né? e comprar. Pelo menos era assim, eu já não sei mais se existe alguma forma de conseguir fazer isso. Eu acho que só tu prever, eu vou dar uma situação de previsão. Quando eu entro numa loja de sapato feminina, a pessoa pode prever que eu vou comprar. Porque eu não provar, eu não vou, né? Então, só situações muito específicas dá pra prever, né? Muito específico. Pois é, vai ser complicado. E na área de cartórios, isso daí era uma realidade. Então, pra você ter uma ideia, naquele momento, não existia ainda, tá? A gente viu o primeiro protótipo de Trello feito em post-it. O oficial de cartório pegou uma parede, fez post-its coloridos, e ele fazia exatamente um sistema Kanban de distribuição de tarefas para esse pessoal. Então ele tinha uma visualização sobre quem está mais pesado ou não. Porque ele via uma coluna de um fulano de tal com um título só e outro já com 30, ele via que aquele fulano tinha uma retificação diária, alguma coisa assim. Então ele sabia que aquele cara tava... Ele falava assim, ó, cara, isso aqui pra mim é um inferno, porque, tipo, eu tô tomando a maior parte do meu dia distribuindo isso aqui, ó. Foi quando o Jonathan ele é meu sócio, meu amigo, e é um cara genial. Ele falou, acho que dá pra gente pensar alguma coisa nisso aqui. E ele, num final de semana, desenvolveu o Odin, que é um software que era o Trello, na época, que ajudaria... Na verdade, é uma visão... Uma visão não, uma personificação do que era aquilo que o cara tinha feito. É o oficial de caçador, Dr. Renato. Um grande abraço para ele, por sinal. E o que acontece? Naquele momento, aquele oficial de cartório chegou, quando viu aquilo ali, ele olhou assim, e aí olhou pra gente e olhou assim, isso daqui é o sonho de todo oficial de cartório que vocês estão apresentando. Então, na hora, a gente já, tipo, opa, né? Isso daqui realmente pode fazer a diferença. E aí, o que aconteceu? Vamos aprimorar isso daqui e vamos ver qual é que é. Então, naquele momento, a gente conseguiu perceber que daria para fazer algumas coisas ali. Por exemplo, você criar situações na qual você conseguisse distribuir até automaticamente esse título. E aí era baseado no conceito de tempo mesmo. Então, o que acontecia? Cada funcionário ele começava um cronômetro. Esse cronômetro, quando terminava, ele ia para uma área de tempos que ele mesmo fez, fazia uma média ponderava, né? Excluía aqueles que eram absurdamente altos e aqueles absurdamente baixos, que poderia ser algum problema, fazia uma média ponderada. E aquela quantidade de tempo era o tempo médio que se levava fazendo aquela natureza. Então, com aquilo, a gente começou a criar a gamificação. E aí, transformou-se o tempo em pontos. Então, cada 1 hora era um ponto. Fracionado. Dessa forma,
a agenda de cada funcionário, ela ficava visível para o sistema a ponto de saber quanto tempo ele tinha ainda da jornada de trabalho dele do dia. Então, se caísse um título que levava média de 1 hora para ser feito, de 8 horas de trabalho, ele só tinha mais 7. E por aí vai. Quando chegasse a um momento, ele disse, tem um Tetris, que ia caindo as coisas ali, e em algum momento aquele cara preenchia o dia dele. Ou ele deixava equivalente entre os outros. Na dúvida, priorizava sempre o mais rápido. Então, esse software ele começou a ficar muito conhecido no mundo cartorário, porque além de organizar, ele deixava o processo de fazer o registro do imóvel nos registros de imóveis mais rápido. Além de ser organizado, ficava mais rápido. E aí, o Denis caiu aí na estrada. Falou assim, ok, temos então um MVP. Entrei num carro, peguei toda a costa, desde Sombrio até Curitiba. Todos os contatos que eu poderia ter de cartório, passei um por um durante muito tempo ali, oferecendo, de graça. Ó, 1 ano de teste aqui nesse software, para você fazer feedbacks, aquela coisa que a gente precisa e coisa e tal. E a gente teve uma boa aceitação, assim, cartórios bacanas pra caramba, Criciúma, Caçador, e vai, tem muito. E começamos esse beta durante esse período. Só que nessa época a gente falou assim, cara, agora isso aqui é uma empresa, vamos precisar correr atrás, né? Porque, tipo, a gente ferrado de grana, aquela coisa toda, né? Foi aí quando a gente resolveu bater a porta de alguns que a gente poderia achar que poderiam ser investidores. E o primeiro que a gente bateu a porta, o Maurício Passai, um grande abraço para ele também, um grande amigo, hoje é oficial de cartório de Biguaçu. Ele falou, cara, investir eu não investo não, desculpa. Mas se vocês tiverem interesse em vender parte da empresa, eu entro como sócio, só me fala o valor, entendeu? E a gente tinha 100% nós dois de uma empresa que não valia nada ainda, né? Então, por que não vender 33%, né? Um pouquinho só. Uhum. E aí eu lembro bem certinho que a gente vendeu esse 33% por 90 mil. Isso fazem 13 ou 14 anos, alguma coisa assim. E aí, pô, foi aquela alegria tudo, porque aquele valor a gente sabia que, tipo, ele teria que durar 1 ano pra gente, mantendo o nosso custo básico e mais uma estrutura que a gente pensou, pegar uma salinha, uns 2 colaboradores, coisa assim. E até o Jonathan era um cara muito bom financeiro, era meio explosivo, vamos comprar isso, não, mas ele segurou, então, tipo, de 1 ano virou até, acho que 14, 16 meses, durou até mais, na época. E eu lembro bem certinho que, assim, o último cartório que a gente foi conversar, que foi o primeiro que a gente plantou, foi, obviamente, aqui o de Palhoça, grande Davi, grande abraço para ele também, oficial de Palhoça. E a gente falou para ele, Davi, se o dia que a gente tiver monetizando esse software, tiver 10 clientes, a gente vai dar o maior churrasco que o pessoal desse seu cartório já viu na vida, cara. Ele falou assim, então eu cedo até a minha chácara para isso. Falou, com o negócio fechado. E aí eu lembro, 2 anos e pouco meio depois, a gente fez esse churrasco com 10 clientes. Era um sistema SaaS, né? Então, tivemos a condição de pagar realmente churrasco Black Label, caramba, aquela galera de Palhoça ficou feliz. Foi a forra. Foi a forra, porque a gente cumpriu. E de lá para cá, né, até muitos anos, esse software ele foi entrando em muitos cartórios, muitos mesmo. Só que a gente começou a ouvir umas coisas do tipo assim, ó. Cara, esse software de vocês é tão bom, o problema é que ele não é o ERP do cartório, né? Que é o software de gestão do cartório mesmo. E aí a gente ouviu até uma época com um cara que ele falou assim, irmão, vocês fizeram o Robin, só que o Robin tá mais efetivo que o Batman, tá ligado? O Batman tá lá, mortão lá. E era unânime, assim. As empresas todas reclamavam do software do cartório. Todas, assim. As empresas não, os cartórios. E a gente naquela, cara, entramos nisso, porque a gente tava no Mar Azul. Ninguém nunca tinha feito um software de auxílio à gestão cartorária, que é o que a gente fazia. Adicionamos uma série de outras coisas nesse, o sistema de senha, de pesquisa, de satisfação, tem um monte de coisa, acabou virando um grande suíte de auxílio. Ele englobava as tarefas do cartório, mas de forma auxiliar. Vocês foram resolvendo vários probleminhas que eles tinham, né? Exatamente, mas o problema maior estava lá ainda. Então, foi quando que nesse meio termo tivemos algumas propostas de sociedade para aumentar maior, né, a nossa capacidade.
Nessas situações acabou entrando o Diego Costa, que é um grande amigo hoje também, um grande abraço pro Diego. O Igor, que é o oficial de Goiânia, do Registro de Imóveis de Goiânia, também um grande abraço pro Igor. E a gente estava crescendo a empresa, já estava com uns 15 ou 16 colaboradores, sempre aqui. Até fazendo um parênteses, na verdade sempre não. A gente começou a empresa na nossa casa, cada um no seu quarto. O primeiro escritório foi no Pagani, ali próximo a Smart Fit hoje. E foi quando a gente descobriu o Inaitec na época. Sim. E aí conversamos com o Diego lá, um grande abraço do Diego do Inaitec, que viramos incubados deles ali, pegamos uma salinha e fomos crescendo. Aí tivemos alguns problemas no percurso, tivemos que reduzir a sala de novo. Coisas do dia a dia, assim. Sim. Coisas Normal de empresa, né? Exatamente. Empresa em crescimento, às vezes ela tá em cima, às vezes ela desce. Normal. E por mais que a nossa sempre tava... a gente não tinha muito... Na verdade, a gente tinha quase nada de churn, né? Não tinha quase nada de perder clientes, mas acontecia todo tipo de coisa que você podia imaginar lá dentro, assim, sabe? Principalmente a gente começou a ficar visível. Então, essa empresa que eu trabalhei, minha esposa trabalhou lá atrás, ela criou um software para competir com o nosso. Só que eles tinham o Batman também. Então, eles criaram um hobby. E isso foi um problemão pra gente. Porque a gente começou a parar a nossa expansão, porque os oficiais de cartório começaram a falar, não, eu vou esperar a solução de fulano, porque o meu software já é de fulano. Já é dele, né? Eles queriam... Ele tinha o poder da venda casada, vamos dizer assim. Exatamente. Então, isso foi um problemaço. E quando eles lançaram o beta, ele ficou nojento, assim. Aí as pessoas começaram a perceber que, não, deixa quieto. Que era tipo, se eu tava reclamando do Batman, eles vão fazer um Robin tão ruim quanto. Pensavam dessa forma, né? Mas nesse meio termo a gente tinha que agir. Então foi quando a gente chegou para um dos nossos sócios que tinha um capital bem grande. Então a gente falou, cara, custa tanto pra gente fazer esse Batman aí. E vai levar 2 anos. Na verdade levou quase 4. Custou bem mais do que a gente tinha planejado. Porque realmente não é um software simples. E a gente não ia fazer mais do mesmo. Porque a gente já tinha esse conceito de distribuir tarefa, coisa e tal. E aí a gente simplesmente começou a fazer, mas viu que o que estava sendo feito nesse software estava atraindo demais os cartórios. Porque aí ele reduzia demais o que a gente chama de retrabalho, de erros que eram humanos. Ele meio que criava já os atos de forma automatizada, com você preenchendo a qualificação da pessoa ou do imóvel. Então aquilo ficou bem atraente. E começamos a fazer esse software. Quando a gente começou a testar ele, viu que era muito acima do que o pessoal tinha no mercado mesmo. Muito. Tanto que vendo isso, abrindo um parênteses, essa empresa que eu trabalhei lá atrás nos procurou até para que, se a gente tinha interesse, você vê como o mundo dá a volta, tinha interesse em comprar essa unidade ela trabalha com outros softwares também, mas a unidade de cartório. E é estranho, porque me veio na época justamente eu tomando esporro do meu chefe naquela época, falando que eu estava fazendo conflito de interesses e que eu por pouco não fui mandado embora. Ele falou bem assim, sabe? Você vê como são as coisas, né? O mundo gira. E hoje ela tem ainda, mas ela não tem participação quase nenhuma. Assim. A gente acabou meio que atualmente pegando esses clientes assim, por mérito do software mesmo, independente de qualquer outra coisa. E assim foi. E essa empresa não chama VHL agora. Ela, por sinal, a sede dela fica aqui nesse prédio. E é uma empresa hoje eu acredito que na faixa de uns quase 90 colaboradores, além daqui em alguns outros estados também. Um market share absurdo. 4 vezes campeão de melhores empresas para se trabalhar no Great Place to Work. Enfim, conseguimos fazer o crescimento de forma exemplar. E pode falar. Como foi o Denis empresário nessa parte aí? Porque tu saiu de trabalhar em grandes empresas até um pouco antes, né? Falando um pouco antes. Pô, tu falou das empresas que tu trabalhou ali, e essas empresas são sonho de consumo de muita gente. Trabalhou na HP,
na Samsung ali, que tu falou, pô, Aham. é o sonho de muita gente que se forma, pô, eu quero chegar ali nessa empresa porque ali eu vou ficar tantos anos até ser Uhum. diretor, vamos dizer assim. E Sim. tu resolveu largar isso por uma qualidade de vida. Depois tu passou ali pelas questões de roubo nas lojas, aquele Uhum. perrengue do empresário brasileiro Uhum. normal ali, o empresário brasileiro médio tá ali nessa Sim. batalha, né? E, cara, tu fez essa empresa crescer junto com o teu sócio, Uhum. depois vieram outros sócios. Como foi o Denis empresário nisso daí? Porque tu me falou, cara, eu era muito impulsivo. E Uhum. quando tu tá empreendendo, tu ser impulsivo Sim. é bom até certo ponto. Aham. Eu acho que ele até é Uhum. bom tu ser mais impulsivo do que não. Sim. Porque tu tá vendo outras coisas e tu tá buscando aquelas coisas ali, Uhum. né? Então, esse equilíbrio entre os sócios é uma coisa interessante. Uhum. Mas como foi o Denis empresário, mas assim, pô, eu tenho que ir lá buscar um investimento, eu tenho que buscar um sócio. Uhum. Como que essa tua impulsividade te ajudou nisso daí? É. Ela ajuda em relação a você, tipo, você simplesmente ter a coragem. Porque, veja, a pessoa que passa por esse tipo de situação de furto, roubo, quebrei essa loja, né? Não tinha mais o que fazer. Ela, ela começa a entender que, tipo, eu preciso ter um pouco de. é, assim, ó. Existe. O mundo é dividido. Eu penso assim, que o mundo é dividido em força de trabalho em duas características simples, assim. Aqueles que querem fazer força de trabalho e querem ser remunerados por isso e querem ter a vida tranquila. E aqueles que não aceitam só ser remunerados pela força de trabalho e querem ter mais do que aquilo que eu posso produzir, mas que tem um preço a pagar por isso. E geralmente não é ter uma vida tranquila. Então, tem fases que é assim também. Porque o que acontece é o seguinte: você não para de trabalhar, mas ao mesmo tempo você começa a ver a roda girar. E aí, quando a roda começa a girar, você não tira mais da inércia do zero. Entende? Então, hoje, o que eu falo, o que eu costumo dizer para quem está começando a querer empreender com alguma coisa, a primeira coisa que tem que fazer é tentar buscar alguma coisa na qual você tem um mínimo de conhecimento, o mínimo necessário, e goste. Veja, eu acabei abraçando essa área cartorária porque aprendi muito por cartórios. Os oficiais de cartório conversavam comigo e perguntavam quantos anos eu já tinha trabalhado em cartório. Eu nunca nem pisei. Na verdade, só a trabalho. Mas a trabalho para mim mesmo. Eu nunca fui funcionário. É. Então, você adquire um conhecimento de uma área que você acaba ficando uma certa... Não que eu seja notariedade, mas tinha esse certo conhecimento. Na ocasião, quando eu chamei o Jonathan pra gente começar a empreender, ele, além de ser muito novo, ele tinha muito conhecimento técnico fresco, que eu já tinha um bom tempo sem loja, sem a parte de tecnologia, principalmente de desenvolvimento. E ele tinha algumas características assim que eram muito boas. Ele era um cara muito centrado, assim, um cara tipo, eu sabia que ele era muito racional. E o nosso primeiro sócio falou assim: eu entrei de sociedade com vocês porque eu enxerguei o Denis coração e o Jonathan como cérebro. E essas são as duas coisas fundamentais, assim, tá ligado? Então, eu tive a sorte de encontrá-lo e depois ter outros sócios também que foram chave nessa situação toda. Mas antes disso, o que o Denis precisava fazer, né? O que o Denis fez lá no começo e por aí vai? Primeiro, ele metia a cara. Essa é a verdade. Simples assim. Eu tratava um oficial de cartório como eu estou conversando com você. E na época, os oficiais de cartório, eu não sei... na verdade, tudo. Quando você vai lidar com alguém que, em geral, o oficial de cartório é uma pessoa poderosa. Não sei se você sabe, é o concurso mais concorrido do Brasil. Sim. Né? Tem juiz federal que faz de cartório, obviamente, porque... ele precisa... Ele tem uma remuneração boa, mas é aquilo que eu te disse, tem uma responsabilidade monstruosa também. Então são pessoas que são bem importantes. Algumas elas exigem que sejam chamadas de doutor e o caramba quatro. Mas quando você começa a mostrar, e você deve saber sobre isso, né, André? Existe um negócio do rapport, né? Que você consegue fazer um rapport. A gente aprende no curso, eu fiz curso de hipnose, e a gente aprende sobre a capa do mago, né? Não é aquilo que você é o que você aparenta ser. Então, quando você começa a ter uma conversa meio que de igual para igual, a coisa fica diferente. Então, eu acho que o grande impulsionamento do que eu tive em sites e depois para os softwares de cartório foi porque a gente tratava como se tivesse uma conversa agora aqui. Eu aparecia no cartório, a gente começava a tomar um café, batia papo, falava meio que de igual para igual, mesmo eu sendo um cara que, mano...
eu não sou nada, tá ligado? Perto daquele Exatamente, nada. Mas me importava como isso e tinha um pouco de embasamento em relação ao que eu estava vendendo, que era um produto bom e por aí vai. Então, isso é fato. Se você entende do seu negócio, você tem um produto bom e seu processo ainda não estava bem feito nosso, mas ele é bem definido, o Max Lemon já diz isso, né? Uma empresa é feita de processo, produto e pessoas. Esse é o grande o tripé de uma empresa, né? Não tem por que dar errado, cara. Não tem, entendeu? E no fundo, se a gente analisar hoje, começa a pensar numa dor que alguma empresa tem. Depois eu vou até te falar da meu, né? Como você falou, eu sou empreendedor serial, então tem uma série de outros negócios. E um deles é insight de ideias, é uma empresa de insight de ideias. Se você começa a pensar numa dor e como resolver aquela dor, se você tiver um produto bom, pessoas boas trabalhando nele e um processo bem definido, não tem por que dar errado. Ah, Denis, vai acontecer uma canetada do Trump. Um amigo me visitou essa semana e ele foi desligado numa empresa crescendo, top. Assim, ó, coisa monstruosa, assim, sabe? Coisa boa mesmo, tipo, empresa de ração e petiscos caninos lá no interior de São Paulo. 60% do faturamento dos caras era exportação. Eles tiveram que aumentar 50% do valor do produto ali. Inviável. A empresa vai quebrar, tá ligado? Isso é uma que eu tô falando. Você imagina que um negócio simples. E assim, por que o cara botou a caneta? A gente fala, a culpa do Trump. Cara, tem um monte de outras coisas por trás do nosso país que fez o cara fazer isso. Sim. Né? E não tô dizendo do governo atual só não, tá? Tem de tudo ali. Aquilo é uma ponta do iceberg. Exatamente, é a ponta. É a ponta. Eu falo que desde quando Pero Vaz de Caminha e Pedro Vaz de Caminha pisaram aqui, a coisa dele engolou, maluco. Eles não chegaram, vamos negociar com os índios, não, eles deram o espelhinho, olha o espelhinho, agora eu posso ficar com a sua filha, entendeu? Tipo aquela coisa. Então, não tem jeito. Mas, isso vai acontecer no empreendedor. Isso vai acontecer. Não tem como... O que você tem que fazer? Tentar mitigar o melhor possível para resolver essa situação e não desistir, entende? Porque o que acontece, principalmente gerações atuais e tudo, qualquer impacto que acontece na vida da pessoa é um negócio do tipo, ah, não, vou desistir tudo, não sei o quê, eu vou voltar CLT, sei lá. Você tem motivos. Por exemplo, a gente teve um motivo para virar CLT durante um tempo ali, porque a loja tinha, além de roubo, tinha todo tipo de coisa que pode acontecer. O comércio em Palhoça é um negócio muito maluco. Você chega meio-dia do sábado, a cidade vira um fantasma. Quer dizer, virava na época, isso é 15 anos atrás. Mas hoje continua a mesma coisa. Mas fantasma. Sabe que não tem ninguém? Não tem ninguém. Zero. Outra coisa que era muito comum era tipo assim, ó, fidelização. E eu tinha cartão de fidelidade. Você comprava, sei lá, 10 joguinhos, eu dava um grátis pra você. Várias coisas. Cara, é inacreditável. Todo dia aparecia um cara novo. E os antigos, assim, eram 1%. Voltava. Então tinha um monte de coisa que aqui você vai notar, né? Em termos comercial falando, que aqui eles vão buscar preço, oportunidade, coisa assim, ó. Se o cara vender a 50 centavos mais barato, ele vai atrás. Então isso é umas... Pode ser que não seja só aqui, seja no Brasil, todo no mundo. Mas eu acho estranho, porque você tenta, assim, ó, todo o bom cliente que acabou fidelizando comigo, ele virou meu amigo. Que ele tem que criar relacionamento. Ele cria um relacionamento, Isso. cara. Então você não vai mais lá só pra... Eu gosto... Uma das áreas que eu faço, que eu desenvolvo também é board games, né? A área de jogos tabuleiro. E na Grande Florianópolis só existia... Na verdade, no centro de Floripa só existia uma empresa. Uma loja. E hoje tem várias, mas eu continuo indo lá. Né? Na loja do Namir Dragons. Grande abraço pro Namir. Porque... Cara, é lá e ficar pelo menos uma hora batendo papo, conversando. Você tem uma série de outras coisas. É uma experiência. Sim. Não é só chegar lá e comprar um produto. Fosse fazer isso daí mais barato, eu ia na internet até. Mas eu não pego na mão, não vejo todos os outros, ele me explica, mostra a caixa. Sabe coisas assim? Sim. Isso se perdeu bastante. Mas voltando, se você tem esse processo bem definido, o produto bem definido, a pessoa bem definida, isso falando num serviço, alguma coisa assim. Mas o grande... Eu penso que o as que estava em relação a começar a dar certo no negócio é que eu tinha um back office que era o Jonathan, super engajado. Até a gente teve situações assim, até hoje eu rio até da situação, mas olha ao nível que chegou. O apelido dele virou Demolidor numa época. Porque teve uma época que ele precisava, era um sonho dele fazer uma cirurgia de vista. E ele falou assim, ao invés de fazer um de cada vez, meteu o louco, vou fazer os dois. Então ele ficou um tempo sem enxergar. Pergunta se ele parou de programar. Ele tinha uma namorada na época que ele botou do lado ali e falou, ó, lê pra mim. E ele continuava desenvolvendo, sem enxergar. Caramba.
Você vê o nível. Então, Sim. quando você pensa em pessoas, é disso que a gente tá falando. Uhum. Sabe quando a gente vê aquela galera da G4, aquele Sim. pessoal que, tipo, que são o sangue nos olhos, a rua, aquelas coisas Aham. todas. Tanto na VHL a gente chama o nosso time de clã e tudo. A gente tem um pouco a gente trouxe a mitologia nórdica como o nosso plano de fundo, né? Então o software hoje chama Asgard, né? Por que trazer essa mitologia? É uma coisa que tu é fã? Ou teu sócio era fã também? Da onde surgiu isso? Porque quando tu me falou, eu achei bem curioso. Então, todo ele, né, no começo, eu acho que é mais ou menos a empresa toda, no período da empresa toda, eu criava as ideias e as analogias. Então, além de gostar, e nós dois éramos nerds, somos ainda, existia um fator daquilo acontecer, um motivo para aquilo acontecer, né? Então, tipo, internamente a gente tinha vários tipos de coisas, tipo Jornada para Valhalla. Então era a nossa campanha de motivação dos nossos colaboradores de endomarketing, né? Então a gente fazia as camisetas e tal. Valhalla é o paraíso da cultura nórdica, né? Então hoje a IA, por exemplo, do Asgard se chama Odin. Então, que é o pai de todos, né? Então, essas analogias eram legais. E ajudava nesse comportamento do pertencimento, que é basicamente a busca, a maior busca do ser humano hoje, né? Hoje e sempre foi. Essa é a verdade. Pertencer a algo. Pertencer a algo. Sim. Não é poder, não é dinheiro, não é mulher, não é nada disso. É fazer ter o sentimento de pertencimento, né? Então a gente chama de clã, então faz parte do nosso clã, tanto que o crachá do pessoal é tirado com foto com alguma arma nórdica, a gente tem machado, escudo, tem tudo lá. Sim, eu passo ali na sala, ali tem ali. E aí tem uma série de vantagens em fazer isso. E pegou bem entre os clientes, assim, né? Então a gente também, quando fechava com o cliente, entregava arma, tirava foto, ele gostava disso. Sempre gostou, né? Então, essa parte de conseguir lidar com a parte... A criação nem tanto, a parte criativa, que era a minha responsabilidade em relação nisso. Mas simplesmente conseguir lidar com essas pessoas de forma que elas não tinham isso. Nenhum fornecedor de cartório era assim. Com exceção de algumas consultorias, por exemplo. Sim. Existem consultorias especializadas em cartórios. Então, eles... obviamente entenderam isso e tratavam meio de igual para igual. Falaram, você tá errando. Por mais que existia a soberba em alguns casos, eles abaixavam a humildade em entender, porque afinal contratei uma consultoria, não é porque eu sei tudo, né? Sim. Então acontecia muito isso. Então o fator de conseguir lidar com essas pessoas todas, isso é importante. Não pensa que você vai criar... Você que está assistindo aí o podcast e está aprendendo com o que a gente está conversando. Não pense que você criar alguma coisa mirabolante para você mesmo vai fazer você um cara de sucesso ou rico. Porque não vai. Porque parte da coisa do que você vai criar é como você vai mostrar para ela, para as pessoas. Basicamente, hoje, quando a gente vê as pessoas comprando qualquer coisa que está relacionado a, por exemplo, marketing digital, e-books, cursos e o caramba 4, você está comprando o resultado que aquilo causou geralmente para a pessoa que está vendendo, né? Você não vai atrás do cara que tá lá, oi, tudo bem? Eu criei um produtinho aqui legal para vai fazer você rico. Aí o cara tá todo largado, o cara tá todo cabisbaixo. Entendeu? Tu tá atrás do produto e do que a pessoa tem, né? Exatamente. Também tem essa situação. Né? Exatamente. Então, quando você busca esse tipo de solução, geralmente, algumas vezes, até a maioria, você é ludibriado por aquela situação, que tá cheio de gente que posta que tá com Ferrari e o caramba, tudo alugado, aquela coisa toda. Mas existe uma galera que realmente deu certo com aquilo, né? Você pega Mário Vergara com um curso de inglês, o próprio Fórmula Lançamento do Érico Rocha. Então você pega uma galera que, putz, esses caras foram precursores daquilo lá, criaram realmente um produto e... abriram mato num mercado que não existia, vamos dizer assim, no Brasil. Né? Hoje até acho que, hoje o segredo, assim, ó, vou dar a letra pra galera que quer empreender. A letra. Pega alguma coisa que deu muito certo e micronicha isso para alguma coisa que você tenha conhecimento. Você pega uma fórmula lançamento, mas você desenvolve ela para, sei lá, dentistas com aptidão a... sei lá, dentista que trata
criança com autismo. Putz, né? Você pega um micronicho Sim. totalmente, né? O cara que tem essa especialização, e tem. Não tem muito, porque isso é um micronicho. E cria um produto sobre isso. Foi isso que tu fez no produto do cartório. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. O software, que no caso foi um software nesse caso, ele auxiliava a gestão do cartório. Ninguém nunca tinha pensado nisso. Em aplicativos para auxiliar a gestão de cartório. Cara, até, pensando no teu software aqui, eu não conheço ele, mas pelo que tu falou, ele até ajudou o dono do cartório a medir a produtividade dos funcionários, Mas né? é claro, na verdade... Porque eu acho que isso daí, pra ele, é uma das coisas assim, de dizer assim, ó, tá, mas será que eu preciso ter 60 pessoas aqui? Ou com 40 eu já consigo resolver o meu problema e aumento a minha margem? Pra você ter uma ideia, André, um dos cartórios que a gente implantou ele no começo, a gente faz a implantação e na hora, todos os funcionários entendem como vai ser as regras daqui pra frente. Porque pensa, daqui pra frente você começa a ter que ligar um cronômetro e desligar na hora que você começa e para de trabalhar. Quando você vai no banheiro, quando você vai almoçar, você fazia isso também. Hoje tá um pouco diferente, mas era basicamente isso. Então, na hora, dois funcionários pediram as contas, quando a gente implantou. Porque eles já sabiam, que eles eram carregados pela galera, tá ligado? Sabe aquele cara que tá ali só pra fazer número, aquele... Sim. Tô fazendo onda, não sei o quê. A produtividade era tão ruim de ser medida que o cara tava lá no meio. Tava ali, claro. Então, de cara, a oficial já agradeceu a gente. Falou assim, olha, eu fazia ideia que esses caras poderiam estar fazendo e agora eles provaram pra mim, entendeu? E detalhe, são 2 a menos na folha. Ela teve um aumento de pelo menos 50% na produtividade. E, obviamente, isso aconteceu com mais pessoas. E, por sua vez, ela conseguiu criar um plano de cargos e salários baseados em números, que não se existia. Então, era bem objetivo. Pensa comigo. Se hoje você trabalha numa empresa e ele fala assim, ó, quando você chegar nesse número, chegar a 90, o seu salário passa de júnior para pleno. Não tem aquela de você discutir com o cara. Então, chefe, pô, já tô 2 anos aqui, tô fazendo ou não. A coisa era assim, se não chegasse a 90, entendeu? Porque dava para se medir. Caramba. Então isso acontecia mesmo. Tanto que o software ficou bem visível, ele ficou bem almejado por outras áreas, porque a gente começava a conversar com outras pessoas, cara, trabalho com contabilidade, podia fazer. Sim. A gente nunca expandiu, sempre manteve esse micro nicho. Porque o nicho te protege, né? De certa forma, por sim. isso, né? O nicho te protege. Ainda mais depois que vocês ficam reconhecidos nesse mercado, beleza? Vão entrar concorrentes. Só que o que eu entendo, e não tanto assim de tecnologia, mas o que eu entendo dessas empresas cara, eu fiz um produto. A minha obrigação é continuar desenvolvendo esse produto. E se chegar um concorrente aqui, eu tenho que estar na frente do meu concorrente, porque eu já passei por coisas que ele vai passar. Então, eu entendo dessa forma, né? Foi assim que vocês fizeram? Mais ou menos. Sim. É que não é muito... Fizeram ou fazem, né? Não, que não é uma receita de bolo, isso mesmo. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Hoje ainda é feito, mas a gente, no começo do ano, vendeu a empresa para um grupo canadense. Então, 100% dela. Aí hoje meus sócios, 2 deles trabalham na empresa como diretores. E o Jonathan é o CEO. Mas eu e os outros 3, a gente saiu. E essa empresa canadense assumiu. É um grupo, na verdade. Então, o que é muito comum, antes da gente, as 2 maiores do Brasil também já tinham sido vendidas. É um mercado que eles buscam muito por conta de que acaba sendo barato para eles, porque a gente está em real. Tá em real. E é um sistema que é assim, ó, a gente não tem churn porque é muito complexo fazer a troca, sabe? Tombar o sistema é horrível. A gente chega num nível que, tipo assim, ó, se o cara quiser trocar o sistema, ele vai passar por um inferno de integração de banco, uma série de coisas, entendeu? Então, o que também era um problema para nós, porque a gente tinha que apresentar uma coisa que era realmente boa, e a gente fez um setor de integração totalmente diferente. O Gui que cuida disso lá, e ele é fantástico. Então, tipo, a gente consegue ter um mínimo de perda, assim, sabe? Para trazer o software para nós. Como foi vender, cara? Não digo nem vender, né? Porque vender é só a ponta do iceberg, como a gente falou ali antes. Como foi esse processo da empresa chegar em vocês? Porque tu me falou ali. Tu começou a empresa vendendo um pedaço dela, né? Tu vendeu lá pro cara R$90 mil. Então, já tinha experiência. Só que naquela época, tu vendeu pela necessidade. Né? Agora que tu vendeu para esse grupo, tu não vendeu pela necessidade. Não. Tu vendeu porque a proposta chegou ali de uma forma que, pô, eu não consigo desver esse dinheiro aqui que eles querem me pagar. Bem, se desver. Tu não consegue mais desver. Cara, como foi esse processo da venda? Como que a proposta chegou até vocês e tu decidiu assim, cara,
por esse dinheiro aqui eu saio dessa empresa, minha missão tá Sim. cumprida. Como foi isso? O que acontece é o seguinte, tem uma junção de vários fatores. Então, essas empresas chegam pra gente, e eu acho que, se não me engano, chegaram 3 ou 4 empresas por conta de mercado. E existe um mundo por trás disso que o empresário pequeno não faz ideia. Mas teve eu não sei quem foi que falou, eu assisti no podcast, eu consumo bastante material dessa área de empreendedorismo. Eu acho que foi... Não vou lembrar. Mas teve alguém bem grande, que ele falou assim, que a melhor coisa que pode acontecer para um empresário é vender a empresa dele. É a melhor coisa. Porque ele fecha o ciclo de forma positiva. Porque a pior é ele falir. Então, se ele tá vendendo, é porque a coisa é boa. Pode ter casos que putz, tô quase quebrando. Mas ninguém, assim... Ninguém hoje em sã consciência, com tanta tecnologia, você assiste Shark Tank, você deve saber. Sim. Os caras mostram propostas magníficas, mas você tem uma empresa por trás. A Carol Pfeiffer, por exemplo, lá da Atom, ela tem hoje uma empresa que faz todo o levantamento da empresa que ela vai comprar. Ela chega no programa e fala, gostei, quero. Mas depois... até fechar é outra história, Sim, entendeu? claro. Então, existe isso. E você precisa ter um compliance. Cara, é um negócio absurdo de correto. Pra você ter uma ideia, a gente é a única empresa de cartório que tem ABNT, por exemplo. Então, algumas certificações garantem isso. E outra, cartório, o Narican falava isso pra mim. Quando alguém pedia as contas, ele não queria que aquela pessoa saísse, ele falou, eu não sei pra onde você vai, mas sabe o que pode acontecer nessa empresa? Mesmo ela sendo muito rica, muito sucesso, ela quebrar. Ela pode quebrar. Ela falou, cartório não quebra. O cartório não fale. Ele tem direito na Constituição, desde 1988. Então, a coisa é simples. Se você for bom pro cartório e você quer segurança, é maior até do que um cargo comissionado. Às vezes até você fazer um concurso mesmo e por algum motivo, sei lá, a prefeitura do lugar quebra. Sei lá, acontece uma série de outras coisas. O cartório não. Se você for bom e fizer aquele trampo direitinho, cara, você pode fazer o financiamento que você quiser, você pode comprar casa, você pode... Sem contar isso, que você tem um crédito maravilhoso. Quando os caras veem que você é funcionário, é quase que funcionário público, né? Isso. Mas o legal do feriado deles é no dia do funcionário público. Exato, né? Então, o legal é que eles são CLT, né? Mas, enfim. Então, como é um negócio muito bom, e todos trabalham com esse sistema de sites, se eles, tem interesse, me manda o seu DRI, aí o cara cai para trás com os números que a gente tinha, que eram realmente bons, né? E eles têm interesse em expandir as operações. São grupos é um grupo que tem empresas no mundo todo. É o primeiro no Brasil, na verdade, na América Latina, se não me engano, ele só tinha na Colômbia. Mas para todo tipo de startup e que acabou virando empresa realmente. A gente acabou saindo da incubadora, né? A gente se formou e tal, virou case até do coisa, do Inaitec, né? E aí eles chegaram e, obviamente, tem uma série de tratativas que a gente tem que fazer internas, né? Entre a gente, o que isso vai impactar e coisa e tal. Se todos tinham esse interesse. Alguns dos nossos sócios, que eram oficiais de cartório, já tinham esse interesse desde o início. Do tipo, olha, vamos fazer o negócio crescer. E a gente depois vira só cliente. Porque, na verdade, todos os que acabaram entrando na empresa, né, como sócio, eram clientes nossos também. Já tinham validado o produto. Já tinham validado o produto. Pô, eu uso aqui, eu vou dar um dinheiro aí pra esses meninos aí e vamos ver o que vai dar. Isso, Então, aí, depois das negociações, começa as tratativas. Então, foi quase um ano. Manda a gente pra cá, consulta uma série de coisas, reunião. E, cara, é muito questionamento, é muita coisa, muito documento ser mandado. Não é uma coisa do outro lado nosso que é simples também. A gente contratou uma empresa para fazer o DMA, né? Sim. Uma boutique de DMA que a gente fala, que é para conseguir também deixar bonito, né? Na coisa toda, ser um produto que seja atrativo, aquela coisa, tem um interesse? Ah, beleza, deixa, aí vamos atrás, né? A Piero, um grande abraço pro pessoal lá, fica lá no Rio Grande do Sul. E aí deu certo, a gente faz uma proposta, isso aqui não dá, aquela coisa, uma negociação normal como qualquer outra, por esse valor que eles estão, dá, então beleza. Fechamos ali, dá uns 7 dígitos. Então, a coisa, tipo, como você falou, por isso aqui, não dá pra gente simplesmente falar. Aí pro outro lado, vamos lá, agora pelo lado
de estar aqui dentro e você vê que a coisa tá dando certo, mas uma canetada muda o Brasil. Sim. Entende? Mesmo a gente com direito de constituição, cara, tem tanta coisa. Para você ter uma ideia, recentemente, os cartórios, que já eram uma instituição unida, se uniram nessa área de tecnologia e criaram a ONR, que é o organizador nacional de coisas que você precisa fazer num cartório para não ser feito de partes tecnológicas, né? Então você pode imprimir, você pedir uma certidão atualizada do seu imóvel, você pode pedir na sua casa, na internet, no cartório lá em Fortaleza, no Ceará. Então, você pega, não são todos que se uniram a isso, mas a grande parte ainda vai chegar a ser uma totalidade. Sim. Se uniram e fizeram isso. E eles têm um fôlego financeiro muito grande, porque você contribui para isso daí e você consegue ter uma quantidade. Vão levar um tempo para chegar no nível que a gente está? Vão. Mas podem chegar. Podem chegar. Né? O Jonathan, ele fala assim, ó, cara, a nossa sorte é que 9 mulheres não geram uma criança em um mês. Entendeu? Então, a gente, sei lá, hoje tem, na área de desenvolvimento, sei lá, 20 colaboradores, eles poderiam pôr 200. Eles têm capacidade para isso. Mas não vão gerar o nosso software no mesmo tempo que o nosso, entendeu? Um e menos até. Sim. Então tem muita coisa disso. Eles não são concorrentes, graças a Deus são parceiros hoje. Mas o mundo vai andando, e a gente não sabe. Às vezes eles podem ver, opa, posso entrar aqui, vai que... Não é nem financeiramente falando, porque eles têm um certo sonho, e é louvável, que existem serventias que elas estão no Brasil, que elas são formadas só pelo oficial de cartório. Eu já liguei para cartório, que a esposa dele atendeu, falou, tá no banho, daqui a pouco eu peço para ele te ligar, sabe? No horário de expediente, que o cartório é na casa dele. É porque ele quer? Não, porque é assim que o Brasil oferece. Tem cartórios no interiorzão ali que não tem como ter uma estrutura muito grande. Não vou nem no interior, o cartório do Estreito ali no Balneário é numa casa, né? Da Vera. Então, acontece. E aí, não, mas até ser uma casa e ter funcionário, tudo bem, mas o cara morar na casa é diferente. Mas existem cartórios, se você vai lá, cartório você precisa catar balsa para ir para os lugares e tal. Eles não têm a menor condição de ter nada. Um software de cartório não é barato hoje. Sim. Então, a ideia da ONR é distribuir para esses cartórios para que todos usem o mesmo, e aí você tem uma informação uniforme de todo o Brasil, do Brasil todo. Legal. Que isso é o sonho de qualquer coisa em qualquer lugar. Né? Hoje, o dado mais... Hoje, o que se mais ganha dinheiro é com informação, né? Sim. É com dados virando informação. Sim. Então, se eles dão isso para esse pessoal, já é fantástico para eles. Então, como tem muita gente que ganha muito dinheiro e tem outros que não ganham quase nada, isso se ajuda a fortalecer. Porque fora desse mundo existe todo um lobby que quer tirar esse poder todo deles, né? O que acontece, eu acho que meio que com todo mundo. Sim. Mas quando você vê em entrevistas e tudo, você sabe que um oficial de cartório pode ganhar não sei quantos por... Vai acontecer, sempre existe o cara que tem a inveja por trás sem saber a questão do prático. Lembra que eu sempre uso ele como exemplo. Não, tu só vê o benefício, tu não vê o risco. Você não vê o risco, tu não vê, aquela coisa, tu vê o cara, pô, aquele cara ganha 100 mil por mês. Assim, tá bom, cara, mas vamos lá. Quais os riscos que tu tá disposto a assumir? Porque tu falar que tá disposto é muito diferente de estar disposto de fato. Exato. Uma coisa é o skin in the game, né? Você tá ali na parada e essa é a grande questão de que pegou a gente. O quanto isso aqui pode durar mais? Se fosse numa época diferente, mais para trás, talvez, não sei. Mas, cara, tá tudo muito rápido, muito... Então, vale a pena o risco? E era uma quantidade de dinheiro razoável. Então, você pega CDI a 15%, tá ligado? Então, tipo... Pra gente aqui, a gente tem outras formas de fazer dinheiro, de investir grana, né? Então, sim, a gente tem um período ainda para poder passar o bastão por completo para a empresa lá e coisa e tal. E, enfim, o processo normal de venda, né? Tem alguém normal, que fica tanto tempo, tem tanto entregar para fazer, processo normal. Aí se pensaram nisso e aí tu falou assim, cara... Esse dinheiro aqui que eu vou voltar pro desvio. Esse dinheiro aqui eu não consigo mais desver, eu vou aceitar tipo isso mesmo. E depois disso que tu começou a investir em outros negócios ou tu já tinha outros negócios paralelos com Vamos lá, com até esse? Uma das coisas que geralmente em termos de lojas, para você ter uma ideia, durante esse período de estar ainda com a empresa, eu montei uma loja aqui mesmo. Uma loja de computadores de grife, assim, para você vender para uma categoria diferente de pessoas.
E assim era, inacreditável. As pessoas que nos procuravam para vender seus computadores para nós. Tipo, por mais que você esteja, e aqui é um bairro muito bom, é, sei lá, a qualidade do público na cidade não atendia isso. Sim. Por isso que eu volto a dizer assim, hoje, se você vai montar alguma coisa, pense nível Brasil, se não, até mundial. Sim. Tentar fazer algum tipo de produto que seja possível vender para outros idiomas. Sim. Né? O nosso produto era muito físico. Por mais que eu pudesse criar uma loja virtual, era uma salinha que, pra você ter uma ideia, a gente servia Monster Energetic, tinha uma salinha de streaming para a pessoa poder testar o computador ali. Enfim, foi um negócio bem legal. Não durou 8 meses aqui. Essa loja em específico. E uma série de outras coisas. A gente acaba sempre, tipo, lidando com o fato de não desistir, mas sim de entender que não é aquilo mesmo. Então isso pode acontecer. Com muita gente famosa, isso aconteceu. Muita gente famosa. J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter, tomou 14 nãos antes de conseguir publicar o primeiro livro dela. E é a primeira escritora bilionária do mundo. Por sinal, ela tem umas atitudes muito ruins, mas não dá pra se negar que a obra Harry Potter Tu pode questionar ela, o resultado dela exatamente. A não ser, se ela não fez nada ilícito, vamos dizer assim, qualquer pessoa que não tenha feito nada ilícito pode questionar a pessoa, o resultado dela. Exato. Pode. Não dá. Então tem muito que isso acontecer. Então, a derrota, na verdade, está naquele que não tentou. Essa é a verdade. Esse aí já perdeu, tá ligado? Simples assim. Não tentar é o cara que tá lá sentadinho, CLT, no emprego dele e não quer perder. Não. Como eu te falei, existem as pessoas que querem empreender porque não conseguem se enquadrar num único valor a ser recebido. E existe o cara que, putz, estou feliz da vida com o meu CLT, naquele meu trampinho, aquela coisa e tal. E tá tudo bem. Claro, pros dois, pô. Exatamente, pros dois. Agora, aquele que quer ganhar isso, ele tem esse viés, ele quer e ele tem esse medo e não o faz, esse sim já começa tá derrotado. Essa é a verdade. Sim. Vai dar certo, não vai dar certo? A gente não sabe, mas o cara, mano, volto a dizer, se embase em algumas coisas. Tente estudar e por aí vai. Então depois eu acabei saindo da VHL até um tempo antes de ser vendido. Eu já não estava mais dentro da própria empresa. Eu trabalhava na área comercial e era o diretor comercial. E a equipe já dava uma... porque é muito estranho, porque o cartório é o seguinte, se eu abrir o Justiça Aberta, eu tenho lá 4.434 cartórios. Sendo desses 1.100 e pouco registros de imóveis que é o nosso produto. Aqueles são nossos clientes. Ponto, e acabou. Se qualquer outro produto, se eu vou vender caneca, qual o máximo de cliente que eu posso ter? Sei lá, a população da Terra, tá ligado? Né? A gente sabe que não vai chegar nesse número nunca. Não vai nem chegar na população de uma cidade, mas... É isso. Depois você começa a perceber, por exemplo, pessoas que atingem números exorbitantes em vendas e outra coisa, você começa a entender que dá para se chegar muito longe. Mas um cartório não. Então, como você tem a carteira pré-definida, um processo bem definido, você nem tem a necessidade de ter um cara com... não é nem o skill, mas a pessoa já que cuidava só disso com... Ela vai virar mais um CS do que um comercial, né? Exatamente. E mesmo assim, eu não tinha esse skill todo, não era eu, mas a empresa não cabia isso, entendeu? Então, como o Steve Jobs acabou saindo da Apple numa época, assim, vamos assim dizer, claro que não vou me comparar ao Steve Jobs, mas acabei saindo da empresa porque era um custo muito alto sem a necessidade, tecnicamente falando. Essa é a verdade. E tudo bem, porque eu continuava sendo dono, né? E isso foi uma coisa até interessante, porque até nessa época a gente estava começando a fazer dinheiro, porque isso é uma coisa muito importante também para quem quer empreender aí, gente. Se você começou a empreender, começou a fazer a venda para vocês, você vai fazer o seguinte, você vai vender e vai reaplicar. E você vai colocar isso no seu plano de negócio, o quanto você vai fazer isso aí. Até o X dia. Você faz uma flexibilidade. Mas se dali para frente você não conseguir, reveja os seus números e seja lá o que você for fazer. Né? Porque o que acontece muito no Brasil é famoso vender almoço para comprar janta. Então, isso não funciona na empresa. Você começa a botar dinheiro na empresa e aí você... agora tem que pagar o aluguel. O aluguel até da empresa, mas sei lá. Tem que pagar o restaurante aqui do jantar de casamento que eu tô fazendo com a minha esposa. Não é assim que funciona.
Você tira, ou você tira para labora, você tem que montar isso estruturado, porque aquele dinheiro não é seu. E é assim que as pessoas se perdem, as empresas se perdem, entendeu? Então a gente estava numa época que a gente estava começando a fazer dinheiro, só que o que aconteceu? A nossa taxa de juros saiu de 2,5 para 15. Então a gente tinha feito um empréstimo com esse nosso sócio e tinha que honrar a taxa de juros, só que ele estava ficando uma bola de neve. Ele tinha virado literalmente Vocês não fizeram com juro fixo, Não, exatamente, e era até bom, se eu não me engano, era 90% do CDI. Então, tipo, A 2 é bom, a 15. Exatamente, não era nem 2, então, na época. Então, a gente, tá tranquilo. Então, a gente falou assim, galera, corta tudo que a gente puder cortar aqui, a prioridade é pagar ele, tá ligado? A gente tava já conseguindo ver coisa, então, qual que é o mínimo necessário para pagar a conta, aquela coisa. E ficamos isso um bom tempo. Então tinha essa questão. Não dava para se sacrificar muita grana em cargos desnecessários. Tem que pensar como empresa nessas horas. Claro. Não tem muito como fugir. O Jonathan chegou e ele falou, cara, vai ter que ser assim. Ele cuidava do financeiro. Falei, cara, não vou discutir, não tem muito o que fazer, tá ligado? Porque realmente a gente passou na época da pandemia situações de que, como eu tenho filho, tenho que pagar pensão, eu tinha que receber alguma coisa dali e ele sacrificava do dele para isso. Então, era uma situação que, tipo, a gente tinha que ajustar mesmo. Sim. E graças a Deus deu tudo certo por conta disso. Podia ter dado alguma merda nesse meio do caminho, eu ter feito alguma besteira, vendido por micharia, minha parte, ou algo do tipo assim. E fomos se segurando, então conseguimos fazer o. Quais os indicadores que vocês mais olhavam ali, Denis, para. Tanto financeiro ou quanto comercial, o que vocês costumavam olhar nessa trajetória de crescimento da empresa? LTV é básico, né? Porque o nosso software era SaaS. Sim. Churn, como eu te disse, né? Que é a pessoa simplesmente desistir, né? E deixa eu lembrar aqui o que era mais importante. É porque indicador é um negócio que muda à medida da situação que você está vivendo na empresa, né? Às vezes está olhando mais para um, às vezes está olhando mais para outro. Exatamente, Então, que mais que a gente olhava ali? Mas esses dois aí, para a empresa de SaaS, para qualquer empresa que tenha uma recorrência, né? Sim, sim. Até na minha empresa eu olho bastante esses dois indicadores, porque são os indicadores chaves ali. Pois é. E eu vejo, eu olho esses dois indicadores e olho o indicador comercial, né? Porque custo fixo, custo variável, assim, já são indicadores que eu tenho mais ou menos de cabeça. Esses ali eu fico assim, opa, calma aí, o que tá acontecendo? Quanto tempo esse cliente ficou aqui? Por que ele tá saindo? Vamos ver o que aconteceu para melhorar esses processos. E falando de processos, Denis, os processos dessa empresa sempre foram muito bem estabelecidos ou ele só teve processo muito bem estabelecido quando ela já era muito maior do que começou? Assim, inicialmente a gente faz isso o básico, assim, sabe? Quando você vai fazer processo de, sei lá, folha de pagamento, coisas mais simples, não é que é simples, mas que, tipo, essas tem que fazer e começa já desde o início. Então, era bem tranquilo de se fazer até a empresa ter vertentes ou situações diferentes. Por exemplo, esses dois produtos que eu falou são dois produtos que são os carros-chefe, mas a gente chegou a fazer parceria com a Caixa Econômica para fazer software para fazer a análise dos imóveis dentro do cartório que poderiam ser penhoráveis pelo magistrado. Então, por exemplo, um juiz determinou uma ação de congelamento de imóveis, né? Para que fosse penhorado no caso de uma resolução. Então, isso já fazia através da central que a gente controlava. Os próprios softwares, os próprios sites de cartório começaram a ter outras funções. Por exemplo, o site começava a ter busca de protocolo para saber o andamento. Isso tinha que estar linkado ao banco de dados, né, do próprio software do cartório. Uma série de outras coisas. E internamente também. A gente tem que trabalhar quando você começa a ter funcionários, você precisa trabalhar com endomarketing, porque a gente, acredite se quiser, a gente tinha um pensamento que a gente falava assim, a gente quer ser a empresa que a gente nunca trabalhou, sabe? Por mais que seja empresas boas, a gente queria poder ceder tudo que fosse possível para não perder o colaborador. Mas sempre tem alguém que dá mais. Eu vou te dar um exemplo claro aqui na Grande Florianópolis. O Mercado Livre, ele canibaliza, assim, geral. Porque eles têm muito poder.
Então, pra você ter uma ideia, tipo, cara, os caras têm chopp free, tá ligado? Se você vai na. Claro que eles não podem tomar a qualquer momento, mas se Sim. chegou sexta-feira, você vai na Copa, você pode tornar, velho. Então, coisas que agradam demais o funcionarinho CLT que tá lá trabalhando, entendeu? Às vezes, um cara daquele ali não tá nem pela grana, sabe, cara? Sim. Ele tá por todo esse benefício. Só pelo benefício, sim. A Intelbras tem muito disso. Então tem. O que tá certo? Eles estão ali pra isso, tá Claro, ligado? Vocês têm capacidade pra isso. oferecer. Exato. Então, por exemplo, a gente aqui tem o Jim Pass lá, que mudou, né? O Wellness. Agora é o Hub. É. Aí, pô, isso daí é uma coisa que a galera pira, velho. Tipo, é uma geração hoje que vai na academia mesmo, sabe? Aham. Todo mundo vai treinar. Então tem gente que, mano, já entra perguntando quais os benefícios. E tem, pô, um desses já é uma. Tem muito assim, né? O que os faz o processos- Denis investir numa empresa hoje? Pois é. Hoje, assim, em termos de negócios, né? Não é tanto empresa, tem alguns, cara. Eu trabalho hoje com a Moneycraft, é uma empresa que eu desenvolvi para insights de ideias. O que essa empresa faz? Vou nela aí que eu achei interessante isso aí. Então, Como um insight ideia? Tu vende insight ideia? Tu exatamente. compra? A pessoa, na verdade, ela quer começar a empreender, não sabe para onde começar, tem algum feeling, alguma coisa, tem alguma. Então eu crio algum tipo de produto que aquela pessoa pode começar a trabalhar nele. Tem uma série de produtos que eu criei assim. Por exemplo, manda uma pizza. É um produto que é um software para. Não é um software, né? É um processo, que tem um software também, que ele auxilia no ticket de recompra de pizzas. Por exemplo, você vai no iFood e você já comprou 2 vezes a mesma pizza seguida, assim? Já. Já? Cara, é muito raro isso. Porque velho. na mesma pizzaria, só se pudesse refazer, dá pra refazer o pedido ali, sabe? Ah, entendi. Só pra não ter o trabalho. Não, mas é porque assim, ó, eu vou lá e compro, refaço o pedido. Aham. Agora, tem uma outra, eu compro de uma pizzaria no iFood, tem uma que não tá no iFood. Se a que não tivesse no iFood, também tivesse essa opção, eu refazia o pedido. Você vê. Eu refazia o Existe pedido. uma pesquisa no iFood que diz que todo mundo busca lá. A primeira busca não é nem no que vai comer, é no frete grátis. A primeira busca. Claro. Clique lázinho, É, cliquezinho lá, né? no que vai comer entre aspas. Se eu quero Sim. pizza, eu vou nas Tu vai pizzas. na pizza, isso, frete grátis. frete grátis, Vai exatamente. deixar ali o... Já começa por aí. Aham. Então, e eu sou um desses caras. Eu busco sempre alguma coisa assim. E segundo, eu tento buscar aquelas que estão como novidade e estão com uma qualificação boa. Porque eu quero experimentar novos sabores. Eu sou assim, Aham. né? E tem muita gente que é assim também. Mas tem muito que faz como você, que gosta de pedir da mesma Porra, pizzaria refazer o sempre, coisa e pedido tal. ali é coisa linda. Então, uma pizzaria tem esse desejo, óbvio, que é você conseguir fazer esse tipo de situação. Uhum. Então, o que esse produto faz? Esse produto ele vai um folhetinho junto da pizza, pedindo para o professor falar, ó, cadastre assim e ganha uma pizza a cada X cadastros, tá ligado? E aí o que acontece? Os clientes desse meu serviço, eles simplesmente mandam a pizza com isso, eu faço um portalzinho para ele fazer esse cadastro. E existe na mensalidade que ele paga como um SaaS, uma ajuda de custo, um fundo de marketing. Esse fundo de marketing é somado a todas as pizzarias. Então, quando você junta a cada 7 pizzarias, eu tenho uma pizza grátis. Então, esse número vai só aumentando. E eu vou cada vez sorteando mais pizzas. Então, a pessoa ela vai lá, se cadastra e ganha essa pizza. Cada vez tem mais chance de ganhar. Isso é coletivo. Ela seleciona a pizzaria favorita dela e aí sim, aquela pizzaria tem que mandar aquilo ali. Ela não paga nada por isso. Quem paga sou eu, porque já foi incluso na mensalidade. Sim. Só que qual que é a sacada disso? Para ele poder saber se ele ganhou, ele tem que autorizar as notificações no celular dele. E aí as pizzarias que estão comigo, elas programam X posts de push nos horários do dia que quiserem. Então, se ele não quer receber aquela promoção de ganhar a pizza grátis, ele desativa a notificação, tudo bem, não tem problema. Mas a maioria quer ganhar. E é só um prum, sentiu o cheirinho daí? A pizza acabou de chegar, não sei o quê. Entendeu? Então, isso faz com que o cara clica ali, entra e pede a pizza de novo. Ele não vai mais nem no iFood, porque muita pizzaria tenta trazer pro WhatsApp, né? Aham. Porque o iFood tem Da taxa. uma taxa absurda. Se eu não me engano, é 27%. Eu soube que era uma coisa parecida. É com muita isso daí. grana. Claro, eles cedem o motoboy, aquela coisa toda, mas é muita grana. Então, eles fazem isso. Então, essa é uma ideia que eu tive, passo para uma pessoa e ela administra aquele negócio. E eu sou meio que sócio dela nisso ali. Caramba. Entendeu? Essa é uma. Tem um monte. Durante a pandemia mesmo, cara, foi o que mais aconteceu, assim. Em termos de
de insights, assim. De Aham. coisas que você pensa, é uma dor. Como eu posso trazer a tecnologia? Porque aí eu tenho uma série de... Porque aí eu uso algumas ferramentas que essa pessoa nem precisa mais pagar, entendeu? Sim. Porque eu contrato ferramentas e tecnologias em grande escala, né? Servidores e por aí vai. Então isso aí é só uma fatia do meu negócio todo. Tu fez, É. e operacionalizou Isso. a ideia pra pessoa. Exatamente. Foi exatamente isso. Exatamente. Esses dias eu fiz uma série no meu Instagram, faz, É. sei lá, uns 2 meses atrás. Chamava Minha Ideia é Seu Produto. Eu pegava uma pessoa e fazia um produto. É. Tipo, de bobeira. E postava, marcava ela lá e todos os produtos que eu fiz depois eu falei assim, ó. Todos os produtos que estão aqui têm possibilidade de faturar 100 mil reais em então. 2 anos, eu falei. Uhum. 100 mil reais em 2 anos. E eram até bons produtos. Tem alguns melhores, alguns piores, mas eram bons produtos. Uhum. Agora tu falou desse dia, eu pensei assim, caramba, cara, ele teve a ideia que eu tive, só que eu só fui até um ponto. Ele foi até o ponto final, que é operacionalizar a ideia. Na verdade, seria mais fácil eu mesmo pegar e fazer. Sim. Só que o problema é o seguinte, você já chega num patamar e naquilo que você gosta de fazer também, porque eu sou o cara da criatividade. Aham. Depois você vai ver outras empresas, eu tenho empresa de branding, tem uma série de outras coisas. Mas eu gosto de criar, de desenvolver, de relacionar, aquela coisa toda. A operação, Não é contigo. não. E eu nem tenho essa disciplina, sabe? Eu não sou um cara que, tipo, acorda todo dia pra fazer aquilo aqui. E tem muita gente que é. E que não tem essa capacidade criativa. Então, essa que é a parte boa, sabe? Todo Mas mundo consegue. o operacional para um criativo é um terror. É um terror, É uma velho. tortura, né? É bem isso mesmo, tá É ligado? uma tortura, tortura, né, velho. cara? Pra você ter uma ideia, nessa empresa que eu comecei a trabalhar lá de cartório, há 15 anos atrás, quando entrava um funcionário, ele era o funcionário, o último funcionário a entrar é um funcionário que ele tinha que alimentar um software que ele precisava todo dia no diário oficial e pegar os números de indicadores do diário oficial, de tudo, de CDI, IPCA, Uhum. todas aquelas as baboseiras, até indicador de imobiliário, por aí, né? Colocar nesse software. Por quê? O software é uma ideia boa. Ele é um software para o advogado poder calcular Ah, os processos que ele vai fazer baseado na correção monetária daquela época. Então, se o cara entra com um processo de trabalho de 20 anos atrás, ele precisava saber quanto que era o indicador daquela época. Por aí vai. Só que isso não existia, nada era isso automático. Então, eles faziam assim, o cara que tinha lá, todo dia ir lá pegar. Todo mundo fazia. Eu fiz 2 dias. No terceiro, eu criei um robô para fazer para mim. No terceiro, eu fiquei o dia inteiro falando, não vou fazer isso mais, não vou fazer. eu prefiro perder um dia aqui fazendo um robô e fazer o resto da vida pra mim. E era aqueles robôzinhos de macro, sabe? Que dá coisa em tela, assim, não sei o Sim. quê. É coisa bem arcaica, mas dava certo, cara. O bicho ia lá, pegava os númerozinhos, porque sempre saía no mesmo lugar do diário oficial, e eu sempre tinha que pôr na mesma planilha. Então, mano, simples assim. Quando os caras olhavam, cara, não tá fazendo os bagulho todo, tá lá, vamos olhar lá, né, não sei o quê. Aí, quando entrou o próximo cara, aí eu fechei tudo, deixa aí. Se a empresa quiser, ela me procura, tá ligado? Sim. Aí eu vendo pra ela, tá ligado? A Claro. solução. Se não, o processo é esse, é pegar o cara mais novo e ele fazer. Cara, é o seguinte, eu sou o cara que era mais novo. Agora o processo é o seguinte, você vai aqui no Diário Oficial, vai pegar, não sei, ninguém sabia do robô, entendeu? Meu Deus. Então tem muito disso. Bill Gates já diz isso. Ele diz assim, ó, você quer ter uma contratação boa numa empresa? Contrate um cara preguiçoso, ele falava. O preguiçoso vai arrumar um jeito fácil, rápido e barato de resolver essa parada. Lembra aquela historinha do tubo de pasta de dente lá na esteira? Você já viu essa história? Sim. Que o tubo da pasta de dente passava, às vezes, na esteira sem o tubo dentro, né? E os caras, caralho, nós estamos perdendo, porque tá indo para cliente um monte de coisa, não sei o quê. Contratar o cara top lá para fazer um cálculo, não sei, uma balança de super precisão para saber se o tubo passava na pasta de dente com cheio, não sei o quê. O cara, tipo, gastaram milhões. Aí aquela balança parou de funcionar. Os caras, como assim? Já parou faz um mês, chefe. Como assim, cara? Vocês estão mandando os bagulho com problema faz um mês? Não, o Zé ali reventou um jeito. O que o Zé fez? Dá uma olhada, o Zé tinha colocado no ventilador de 10 pila ali, aí o tubo passava, quando ele tava vazio o ventilador mandava a caixinha embora. Então é tipo isso, tá ligado? O Zé era um cara preguiçoso que não vai, não. Sim, Não quero. Eu não vou ficar apertando. Ficar vendo a porra da balança, o braço tirava o negócio, porra. Então era isso. Eu sou assim. Até dá pra ver, né? Sou gordinho e tudo. Então, geralmente, eu tento agilizar sempre o que for mais rápido possível pra fazer, o mais barato aquela coisa, pra não ter que ficar fazendo. Os teus outros negócios também baseiam-se nessa cultura que tu tem. Mais ou menos, porque, tipo, eles estão muito mais relacionados à criatividade mesmo, né? Então, como eu te disse, eu crio jogos de tabuleiro,
É um dos negócios que hoje ainda não é monetizado, mas já tem alguns protótipos, conversas com editoras e por aí vai. Uhum. Eu tenho uma joint venture com um amigo de infância meu em São Paulo, que nós criamos Rebrand, inclusive. Essa aqui é uma marca que a gente criou, né? Não sei se aparece aí nas câmeras, é a BS10, é uma contabilidade aqui do prédio, do Daniel da Ana, um grande abraço para eles, e do Tobias, né? Não posso esquecer do Tobias. E que eles precisavam uma parte de rebrand. Eles já estavam um bom tempo no mercado com o mesmo conceito de contabilidade, eles queriam mudar, né? Sair disso daí. Então, a gente fez o brand book completo dele através de entrevista com colaboradores, a gente faz tom de voz, posicionamento de mercado. É um processo bem grande, assim, levou 4 meses para fazer. Caramba. E hoje eles têm um posicionamento bem diferenciado. A marca deles representa muito mais o que realmente eles representam para os clientes e não sabiam. Então, é uma empresa, é uma contabilidade que contrata muito mais esses profissionais do que a contabilidade, propriamente dito, porque são pessoas com extrema inteligência na área deles, assim. E aí foi legal, porque o 10 sempre existiu. Sim. Num outro tipo de marca. Então, a gente criou potencializando os seus resultados e pôs o 10 num formato de potência. Então, a questão de mostrar que potencializa o seu negócio para uma contabilidade é boa, porque o estigma que se tem é que a contabilidade vai cheirar sua DARF, vai ficar lá só te cobrando e por aí vai. Sim. O que tem muitos que fazem isso e até criam um processo automatizado para não ter muita incomodação. Eles não, eles entram dentro do... Eles querem saber. Eles já fizeram um caso do tipo assim, ó, de achar boleto está sendo pago que não faz o menor sentido. Essa parte de apocalipse tributário que o Brasil vive, eles são experts, sabe? De encontrar caminhos para você conseguir pagar menos imposto. Por exemplo, você sabia que todo hambúrguer do McDonald's não é feito em São Paulo? Não é feito. Porque o hambúrguer processado tem uma tarifação. Então eles precisam ser feitos em outro lugar para pagar um ICMS diferente. Sim. Então eles fazem em outro lugar. O próprio sorvete no McDonald's, você vai procurar em todo lugar lá. Você não vai achar sorvete escrito em lugar nenhum. É sobremesa. Claro. Né? O que a gente come hoje de chocolate não é chocolate, é biscoito, wafer, sabor chocolate. Essa do waffle da garota, da Nestlé, da garota aí, foi um caso bem emblemático, assim. Eu lembro que, e faz muitos anos já, eu lembro que eu estudava esse caso e eu assim, caramba, cara, pô, por que eles fazem e tal? E, pô, eu lá estudando o caso, aí trocaram, né? Sim. Trocou a embalagem. Aí quando trocou a embalagem, eu tinha meio que largado o caso assim, trocou a embalagem assim, ó, pô, vou ver esse caso aqui de novo, por que eles trocaram a embalagem? Sim. Voltei, retornei o estudo ali do caso, e aí a diferença do IP, né, que foi de 5-0, se eu não me engano, foi de 5-0. E aí um dia eu tava no mercado e vi a coisa e perguntei pra um colega meu, assim, ó, ô, tá vendo aquilo dali? Ele assim, o que? Assim, ó, pô, trocou de embalagem, né? Assim, pois é, pô, trocou não sei o que loucura, né? Eu tentei, eu fui pegar na mente de alguém que não fazia ideia nenhuma. Não fazia ideia por quê, né? Ele assim, ó, pô, que loucura, né, cara? Não sei por que eles trocaram de embalagem. É. Assim, ó, é só por causa do imposto. Ele assim, ó, mentira. Assim, é só por causa do imposto. Tu acha que o cara acharam uma embalagem mais bonita do que a outra? Não existe isso. Pois é. Ele assim, ó, pô, cara, nunca que eu ia pensar isso assim. Por isso que eu te perguntei. Pra a mente da pessoa que não pensa naquilo dali, sempre quando eu vejo alguma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo. Existe a barra de cereal e existe chocolate. A barra de cereal com chocolate, existe uma discussão. Pra saber pra onde tributa. É loucura, cara. É igual H2O, aquelas águas que... Pra tributar como refrigerante ou não. Refrigerante ou água gasificada. O último que eu vi foi do Crocs, cara. O Crocs também tinha isso. Se aquilo é chinelo ou se aquilo é... Aí um chama de EPI também, porque muito farmacêutico. Restaurante, médico. Médico, né? Sim. Os caras usam. Usam em plantão. Isso, cara, que é a tristeza do Brasil. Então, esse pessoal da BS10, assim, eles acabam tentando ajudar no enquadramento e tal. Então, é uma contabilidade bem diferenciada, sabe? E a Jeremy, que é a nossa empresa de rebrand e tal, ela fez esse trabalho hoje para eles. Enfim, mas eu tenho um negócio com carros, cara, a gente vai tentando expandir onde dá, tá ligado? Vai pela criatividade. Exatamente, tem bastante, ainda tem muito projeto já criado, mas que, tipo, precisam tracionar, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que pouca gente dá valor, por exemplo, é a categoria de motoboys. Então, não é que dá valor,
é uma classe meio que ela é unida por si só, mas ela é isolada, sabe aquela Sim. coisa? Pouca gente sabe o que esse cara passa, a real é essa. Uhum. E aí eu criei, até, na verdade, essa parte de brand, né? Antes de criar isso, aqui a logo do coworking aqui, do coworking mesmo, foi criada por mim, toda essa parte também de identidade. E foi numa época que eu desenvolvi a Smart Sticker também, que é uma empresa que cria tags NFC. Uhum. E aí se projeta para entrar junto a capacetes de motoboys, onde o cara, quando sofre acidente, alguém encosta o celular no capacete dele, já recebe toda a ficha dele, para quem legal. ligar, qual tipo sanguíneo, enfim, você quer tirar foto para testemunhar o acidente, Aham. já tem os links de comunicação para SAMU, tudo. Então são coisas que tipo é simples, barata e que pode ajudar em algum momento o motoboy, né, que se acidentou, né? Caramba. Então são coisas assim que Isso de tipo criança, essa criatividade toda veio de criança? ah, Ou foi veio, adquirindo cara. isso? Eu acho que sim. Eu sempre brinquei com Lego, assim, aí vinha a caixa do Lego, a primeira coisa que eu montava é tipo um robô. Tipo, sei lá, eu comprei um Lego num castelo. Não, era robô. Comprei um. Tu gostava de brincar sozinho? Gostava, cara. Era assim, Mas mais pequenininho, mais tu e os pequenininho. teus Legos sozinho É. tentando criar as coisas. Mais ou menos assim. Mas é tipo assim, é uma fase. Porque, Uhum. tipo assim, depois dos meus 12, 13, eu morava numa rua que todo mundo meio que tinha a mesma idade. Aí começou todo mundo sair meio que de casa ao mesmo tempo, sabe? Aham. Então a gente criou uma amizade muito grande entre essa galera, assim. Tanto que esse meu sócio é um deles, uma dessas pessoas. Então é muito legal, assim, sabe? Aí depois eu comecei a socializar. Então o Denis, ele é um cara criativo, que ele entende e cria analogias de coisas para conseguir explicar, mas ele é um cara muito comunicativo também. Eu consigo lidar bem com as pessoas, né? Sim. Então, transformar uma linguagem técnica de alguma coisa que eu possa estudar e tenho forma de conhecer para algo que alguém possa entender, foi uma coisa que foi provavelmente minha especialidade durante toda a minha vida, sabe? Entendi. Independe de criar negócios ou algo do tipo assim. A tua maior especialidade é sintetizar coisas difíceis. É vamos mais dizer ou assim. menos isso. É meio que, tipo, conseguir fazer uma pessoa entender Entender. o que é. Pra você ter uma ideia, eu dava treinamentos em auditórios, assim, com mais de 100 pessoas para vendedores da Casas Bahia, por exemplo. Aham. Aí você fala, o que aquele vendedor entende hoje, né? De geladeira, tudo. E aí a Compaq chega e ela precisa começar a vender computadores na Casa Bahia. E tentar fazer esses vendedores entender um mínimo O necessário. computador, É. o cliente perguntou, ele tem que saber. Exato. Então, putz, eu era o cara que passava slide mostrando, olha, esse computador aqui é como um centro de distribuição ali na Pavuna, no Rio de Janeiro. Uhum. O HD dele é o quanto cabe de coisa. Se você aumentar o HD, é tipo aumentar o CD ali. Vai caber mais produto? Vai, beleza. Como é que você tira esse produto do CD e bota no caminhão? Com a empilhadeira. Então, a memória RAM é a empilhadeira no computador. Ele vai trazer o produto que está dentro do CD, jogar para dentro da memória RAM, que é a empilhadeira, para ser processado. O caminhão que vai processar e entregar aquilo ali, quem que é? Aí eles, é o processador. Então você vai fazendo as analogias a ponto do cara entender aquilo. E aí ele anota e fica fácil. Aí o cara fala assim, esse processador é bom aqui? Aí o cara já começa a pensar. Pô, esse daqui é tantos megahertz, esse é tanto. Então eu já sei que ele, tipo, ele vai levar as coisas mais rápido pro lugar. Entende? Cara, dei aula na Microlins aqui, fiz muita coisa também nesse Aqui na aspecto. Palhoça? Sim, sim. Sei. Fui professor. Na E, Itaú ali. exatamente. E aí esse tipo de coisa fica fácil pra mim, sabe? Porque eu gosto, entendo dessa área, mas consigo explicar isso pra pessoas que não entendem. Tenho uma certa paciência, sou um cara que enfim, que é eloquente, né? Consigo conversar Sim. bem, assim, falar tranquilamente pra pessoa, né? Entender. Essa é a verdade. Então acaba dando surtindo efeito, Entendi. né? Então, por conta de querer aprimorar isso daí, depois acabei ficando melhor até nessa parte de conseguir conversar melhor para cartórios e tudo mais. Escrevo também, tenho 2 livros, então e na verdade tenho 2, mas a minha obra-prima, aquele, né, é uma trilogia de ficção, que essa ainda está em desenvolvimento. Então também adoro. Até foi uma dica uma vez para mim, na verdade, porque eu escrevia muito mal mesmo. Tinha uma crediária, mas escrevia muito mal. E aí a Bianca, que é oficial lá, ela chegou para mim e falou: você tá escrevendo muito mal, cara. Você precisa. Sempre foi uma pessoa muito cristalina, assim, né? Agradeço demais, assim.
E aí eu descobri a Confraria dos Escritores de Florianópolis. Aí fiz parte durante 1 ano lá. E foi fantástico, assim, você aprender sobre o gênero literário, aprender uma série de outras coisas que a gente também não faz ideia, né? Sim. É bem gostoso. Eu sou um cara que adora aprender. Até o tamanho da cabeça consegue mostrar isso, né? Sou neto de cearense, então, tipo, qualquer coisa que alguém queira me ensinar, você vai ouvir o cara sentar e ouvir, tá ligado? Sim. Porque acho que vale muito a pena, sabe? E o que tu vê pro futuro do Denis aí, 5, 10 anos? Boa pergunta, irmão. 5, 10 anos. Cara, Já fez coisa nessa vida, né? já. É que assim, ó, eu não sou o tipo de cara que que eu vou aposentar, assim, sabe? Uhum. Durante esse período, nos últimos 8 anos aí, em menos de 4 anos eu perdi minha mãe e meu pai. E isso é triste, assim, porque eu tenho 2 irmãos que moram na Inglaterra. Um beijo, Fê, um beijo, Zé, que moram lá. Eu tive a oportunidade de estar lá no começo do ano, visitando eles. Mas era o único mais próximo que estava aqui. Então, quando eu estava montando a minha loja aqui, eu recebi uma ligação da minha irmã. Tive que correr para lá. Minha mãe já tinha falecido 4 anos antes. Mas meu pai, graças a Deus, encontrou uma pessoa logo em seguida, porque a gente não sabia como ia ser dele sem ninguém. Ele morava no Brasil ou lá na Inglaterra? Então, em São Paulo, eles sempre ficaram lá. Eles sempre moraram lá. E aí ele encontrou a Mariângela. Um beijo, Mariângela, que eu sei que você vai assistir esse podcast, tenho certeza. E ela virou minha madrasta e que ela foi uma bênção pro meu pai durante esse período, assim. E então, eu vi algumas coisas que parar foram muito ruins. Minha mãe empreendeu durante muitos anos, ela tinha um ateliê, ela dava aula e vendia também. É assim, um artista surreal. Pintava quadro, bordava tapeçaria, uma coisa de louco. E quando ela parou também, saúde, tudo só degringolou. E o meu pai, engenheiro civil, chegou a ter construtora e tudo. Na época que ele cismou de parar também, foram 4 anos só definhando, sabe aquela coisa? Sim. Então eu vejo que, tipo assim, uma das coisas que a gente não vai conseguir, tipo assim, não é bom, em hipótese alguma, é parar. O cara tira o pé, né? Óbvio, porque tá na loucura frenética. Mas parar não dá. Eu tenho um sonho, tá, de morar fora, mas não é pra Europa, apesar de ter gostado muito. Então, talvez daqui uns 5, 10 anos o Denis não esteja aqui, esteja em Tampa, na Flórida. Pegando um calorzinho. Exato. Não, o calor é até o de menos, porque aqui também tem. Mas viver num país de um primeiro... Você já teve a oportunidade de ir para um país de primeiro mundo, não? Cara, eu tive o visto... Lembra quando... Eu não sei agora se são 10 anos ou não, mas eu Aham. peguei o meu visto americano em 2014. Ele valia 10 anos. Aham. Eu não fui nenhuma vez. Eu deixei Então. vencer o visto 10 anos, Aham. cara. Não, É. Viajar nunca foi muito a minha praia. Aham. Mas eu, vou fazer o visto e tal. A minha ex-namorada queria ir. Disse, não, beleza, vamos fazer o visto. Aí foi numa época que o dólar foi de, sei lá, 2 para 4, vamos dizer assim. Aham. Aumentou bastante. E aí eu assim, cara, nossa viagem quer ser de 15 dias, virou 7 dias e tal. Tu quer ir? Ela assim, não sei se eu quero, não sei se eu quero. Aí, cara, virou o mundo. Eu não fui, comprei um carro. Sim. Aí abri uma empresa, virei sócio de outra, fui usando dinheiro e acabei não indo. Olha a loucura. Você vê, né, cara? É assim, ó. Ontem eu até estudei um negócio que eu tava vendo que existe o trauma pós-Disney, né? Que eles falam. Porque eu vou te dizer o que é que acontece quando você vai para um país de primeiro mundo e fica uma quantidade razoável. Eu cheguei, a primeira vez, viagem externa minha para os Estados Unidos, fiquei quase um mês lá. E eu fui para Califórnia. Eu não queria ir para esse lado aqui, que eu sei que tem muito brasileiro. Eu quero o full experience, né? Sim. Já falava legal inglês. Aí fui. E eu vou te dizer, no meu canal, eu tenho um canal no YouTube, eu não sei se eu falei. Não. Ah, tá. Então, o canal da Goma, quem estiver assistindo aí pode se inscrever no meu canal. Tem toda a minha viagem lá gravada. Cara, você pisa aqui de volta, você começa a chorar. Literalmente. Literalmente. Sabe quando você... Eu não sei quando... Assim, ó, quando acontece alguma coisa na sua vida e aí, tipo, de repente você resolve aquele problema. Porra, agora tá legal, tá legal. Em algum momento você tem um gatilho de ver aquilo começar a acontecer de novo, que é muito ruim. Uma coisa aconteceu ruim na sua vida, tá tudo bem. E você vê tudo aquilo ali. É a mesma coisa, só que num tempo muito pequeno, né? Tipo, você vai pra um lugar em que tudo funciona. Não existe perfeito? Não é. Não existe perfeição.
mas tudo funciona. E as pessoas, elas simplesmente entendem que aquilo tem que ser assim e ponto. Esse negócio do nosso jeitinho brasileiro, desse negócio do cara, não, mas é assim. Hoje eu vi uma foto do Maluf com 97 anos. Você sabe o que é o Paulo Maluf, não? Claro, rouba mais faz. Cara, o que tem de comentário de pessoa que fala, cara, se a gente soubesse como ia ser hoje, a gente tinha dado mais chance pra esse cara, velho. Doutor Paulo. É. Tem entre aquela entrevista icônica dele, né? Dentre todas as coisas ruins que ele fez, mas tem aquela entrevista icônica dele no Roda Viva que ele proibiu o cigarro dentro do restaurante. Lembra? Tá? Pô, aquela entrevista é icônica. Icônica. Daqui a pouco você vê, mas tu tá ferindo o direito das pessoas, os jornalistas atacando ele. Assim, daqui a pouco vocês vão ver. Vocês vão ver, aquela entrevista é um Sim, ícone. tem várias pérolas dele. Aquele Doutor lá, Paulo. pô, quer estupar, estrupa, mas não mata, tá ligado? Ele falava umas coisas e você falava assim, caraca. E tipo, mano, hoje você vê, um cara postou até no coisa, assim, todas as obras dele é surreal, mano. É surreal o que esse cara fez pra São Paulo, realmente. E, tipo, hoje a coisa é muito pior e ninguém vê mais nada, velho. Ninguém vê mais nada, irmão. Como eu te falei, a Justiça Aberta é o site que você tem o custo de tudo que é pago lá. E é todo abertinho, bonitinho. O que tu faz com aquilo, irmão? Essa é a pergunta. O que você, olhando aquilo ali, você só chora. Você só sente e chora, porque não dá pra fazer nada. Não elege pessoa melhor, não é, mano. O maluco que troca 11 votos por 11 camisas de time de futebol tem o mesmo peso que o meu. E ele faz isso sem maior problema. Entendeu? Então ele já tá 11 vezes na frente de mim. Tanto que depois do Maluf veio o Pita. O pior prefeito da história de São Paulo. Era triste. Celso Pita era triste, O Pita eu sou velho também. O Pita ainda tem outra história que eu não gostava, porque a menina que era finzinho no colégio era afim de um cara que o apelido era Pita, que era igualzinho o Pita. Então eu peguei ódio antes mesmo de saber que o cara era um bandido, tá ligado? Mas enfim. Então você volta, você começa a chorar. Pra você ter uma ideia, na Califórnia, eu cheguei e falei assim, ó, eu fui assistir um jogo de hóquei, e aí a gente não tinha notado, tava eu um amigo, e falou, cara, a gente não percebeu, mas a gente tinha comprado o ingresso de uma geralzona, que era um lugar que você tinha que ficar em pé. E a gente, pô, que mal, né? Cheguei lá pro cara dos ingressos e falei assim, olha, eu comprei o ingresso em inglês, né? E a gente não tinha notado que é uma parte em pé, não sei o quê. Ele falou, você já comprou, efetuou a compra? Sim. O jogo já começou? Sim. Então não tem o que fazer, irmão. Aí eu falei assim, tá, mas eu tenho um problema no joelho, eu não posso ficar em pé muito tempo. Eu lembro de falar assim, exatamente isso. Aí ele levantou e falou assim, do you have medical conditions? Ele falou assim, você tem um problema médico? Aí eu falei, sim. Eu falei, ok, então, aí o cara tinha o protocolo pra isso. Então vou gerar aqui um novo assento sentado pra você. Porque aí é outra história, entendeu? Aí eu falei, what about my friend, né? E o meu amigo? Ele falou, your friend has a medical condition as well, né? Não. Eu falei, não tenho o que fazer. Então, na ocasião, eu até fiquei pra frente, então não precisa, obrigado, mas não tem. Qualquer outro lugar, pô, quebra essa aí, é só um assentinho pro cara tá comigo. Não tem, irmão. Não tem. Um colaborador da nossa empresa, ele veio com um amigo que é advogado da Alemanha. Ele foi passar no metrô, esqueci a carteira, vou passar na catraca de quem não tá com passe, né? Aí ele olhou pra ele, não tem essa catraca. Ele, como assim? Não tem lá na Alemanha? Tem. Por que não tem? Porque não tem. Não, mas se a pessoa vem sem passe? Não passa. O alemão ficou abismado, mas não, como assim? Por que não tem a catraca de quem não tem passe? Passar de graça e depois pagar. Como é que ele vai explicar, cara? Porque isso aqui é o Brasil, tá ligado? Porque se tivesse... O máximo que ele poderia falar, o mais próximo, ele falar assim, se tivesse a porra da catraca, mano, ninguém pagava. E se ele falasse isso, ele ia perguntar por que ninguém ia pagar. Se ele tem o passe, ele pode pagar. Aí tu fala pra ele assim, ó, fica um mêsinho aqui que tu vai descobrir. Entende? Chega num nível um nível de você não entender, cara. Por que o errado tá sendo feito. Sim. Entende? O errado vira certo. O errado vira certo, não importa, tá ligado? Hoje a gente vive na... Acho que foi o Casimiro que falou a frase que hoje a pessoa acha bonito ser burro. Hoje parece que é bonito ser burro e que parece que é bonito fazer as coisas erradas. Tipo, alguém faz a coisa errada, ó, ele faz errado, ou ele é o cara. Sim. Tu faz a coisa certa, tipo, não, mas por que tu não faz aquilo ali, cara? Tua empresa vai crescer. Assim, pô, cara, mas será que eu preciso? Será que eu vou ficar bem fazendo isso aí, cara? Eu vou pelo certo aqui, eu vou procurar fazer as coisas pelo certo. Parece que daí tu vira um estranho pra... Exato. Um estranho, a glorificação da miséria, velho. Se você é fudido, você não tem grana, não sei o quê, você vai ser trabalhador, não, você vai lá, não sei o quê, não sei o que lá.
Mas não que seja errado, mas tipo, os caras dão muito mais valor a isso. O cara esquecer que tem um cara que é empreendedor que tem, sei lá, não precisa ser muito, tem 3 lojinhas com 3 vendedores, 10 vendedores na equipe dele, CLT, pra cada galera. Ah, não, você é burguês, você tem 3, entende? Então, já começa por aí. Sim. É um país que... As coisas são deturpadas. Exatamente, deturpada. Então, é um país que, assim, isso é outra parte que é fundamental. O último bem mais precioso do brasileiro, em níveis de justiça, é a vida. Sempre vai se defender, a última instância é a vida. Nos Estados Unidos, é a liberdade, cara. Isso muda totalmente, totalmente. Se um maluco, por algum motivo, tá infringindo a liberdade de outras pessoas, os caras vão passar fogo. Eles não vão, mas e os direitos humanos, ele é uma vida, aquela coisa assim, não tem história. Ele fez essa escolha. Então esse preto no branco, essa parada do tipo assim, sabe, é ferro e fogo, é bom pro cara que faz o bem. Claro. Simples assim. Sempre vai ser ruim pra Exato. Então, esse negócio que ele tá, de tá acontecendo, de acabar com o imigrante, o caramba, no fundo, o que ele quer excluir é o cara que, mano, não tem onde cair morto, vai chegar aqui, vai viver de auxílio, caramba, 4, entendeu? Então, é um país que foi forjado pelos imigrantes. Mas forjado pelos imigrantes que estão indo para trabalhar, maluco, tal. Então, é difícil você conseguir mensurar isso. Sim. E sim, o bicho é um louco lá também, tá tomando um monte de atitude doideira, mas ao mesmo tempo tem que entender que é um país que sempre prezou por isso. Mas se tu olhar pra Santa Catarina, que é um estado forjado por imigrantes, Né? Os imigrantes, por mais que as condições que eles vieram pra cá eram bastante precárias, né? Pela época e tal, mas eram imigrantes que vieram pra trabalhar, né? Então Sim. dá uma diferença de estados onde os imigrantes chegaram pra não com tanta vontade assim de fazer dar certo, que é o que eu sempre falo, né? Assim, cara, tu pode ter a ideia que tu quiser, mas tu tem que estar muito disposto a fazer aquilo dar certo, cara. Exato. Não adianta, tu pode ter a melhor ideia, tu pode chegar aqui e tu me dá a melhor ideia do mundo. Se não estiver disposto a fazer dar certo, não tem quem, tu não vai me levar pra frente. Tu pode dizer assim, André, eu vou investir na tua empresa aqui, ó, 200 mil reais. Tu tens que fazer X, Y, Z. Se eu fizer X, cara, tu não vai fazer o YZ, tu vai perder o teu dinheiro, ou então eu vou ter que te pagar por causa de contrato, ou qualquer coisa que a justiça decidir, mas não vai dar certo. Se tu não vê que o cara não tá afim, assim, ó, cara, esse eu quero fazer dar certo, eu não tem outras ideias, dar certo até dar certo. O plano A é não ter plano B, cara, eu vou fazer dar certo. Cara, pode acontecer alguma coisa, alguma intempérie que tu falou ali, pode, mas, pô, o cara que quer fazer dar certo, ele vai fazer dar certo em alguma hora vai dar certo, pô. Sim. Porque o cara vai conseguir. Porque de tanta tentativa, de tanto conhecimento que ele acumula nessas tentativas, cara, alguma coisa vai dar certo. Mas vai muito da vontade, né? Vai muito da vontade. Denis, cara, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por contar a tua história. Que rápido. A gente tem bastante assunto pra falar. Faremos outros, né? Quero saber dos teus outros negócios mais a fundo também. A gente falou bastante. Coisa pra contar, a gente falou bastante da VHL. Quero saber dos teus outros negócios. Obrigado também pelas conversas que a gente tem ali no café, que são sempre muito engrandecedoras. Eu sempre aprendo bastante contigo. Então, pra gente finalizar, cara, te agradecer mais uma vez. Pra gente finalizar, deixa um recado aí pra quem tá começando a empreender, tanto na área de tecnologia quanto na área das ideias. Pra quem quiser te procurar com uma ideia também, que tu pode ser um investidor, deixa um recado pra essa rapaziada e mais uma vez, cara, muito obrigado e parabéns pela tua história. Não, imagina, André. Obrigado por a oportunidade aí de estar conversando com vocês aqui. Eu tenho um carinho enorme pelo o seu Hélio, né? Que é o fundador do coworking aqui, enfim, todas as ideias. Ele sempre me chama para a gente conversar sobre novas ideias. Ele é um cara altamente visionário também. Então, é um prazer estar aqui conversando com você. Quero também agradecer a Suelen também, né? Que está hoje como operadora aqui, mas ela fazendo tudo acontecer, vai fazer acontecer isso aqui também. E pro pessoal que tá querendo empreender, vamos olhar para a câmera ali como você falou, né? Galera, é o seguinte, se você tem esse viés mesmo, se você acha que tipo assim, eu posso, se ouve muito em escalar, né? Esquece um pouco aquela parte de escalar nível tipo, sei lá, global. Não, eu quero Coca-Cola. Exatamente. Comece escalando pela sua família, pelos seus amigos, que, acredite se quiser, são os clientes mais difíceis que geralmente a gente tem. Porque eles não têm muito critério em falar mal, aquela coisa assim, vamos falar e o caramba 4. Mas você tem que pensar no seguinte, não existe
almoço grátis. Já começa por aí. Ou seja, a coisa não vai ser fácil, mas ao mesmo tempo ela vai ser saborosa. Então, se você tem esse viés, se você tem essa intenção, busque formas de aprender o máximo que você possa a respeito daquilo, mas ponha um limite. Pra você ter uma ideia, Stephen King colocam 6 revisões como o limite de revisões dos livros dele. E é um dos maiores escritores do mundo. Mas por que ele põe esse limite? Porque um escritor nunca acha que o seu livro está perfeito. E isso acontece demais com o empreendedor. Ele quer ter o produto perfeito para lançar. E, irmão, o Brasil é trocar pneu com o carro andando. Então tem um MVP, ou seja, cria um produto mínimo viável, faça um tipo de micro lançamento, lance isso daí para pessoas que possam estar precisando desse tipo de produto ou serviço. Lembre das dicas que a gente falou aqui durante, se você não lembra, sobre micro nichar e tal, assiste o podcast inteiro, não fica só nos cortes. E o que vai acontecer? Quando você tem esse cenário, esse universo, mesmo que pequeno, sabendo que está dando certo para aquilo, aí você começa a escalar, você começa a buscar forças para escalar. Não se resuma a ser você mesmo, ninguém está sozinho nessa vida. Então, você começou um negócio, eu comecei um negócio sozinho, terminei ele com 6 sócios. Então, 5, na verdade, nós éramos em 6. Então, naquele momento eu comecei um negócio de R$0 e terminei tendo 13% de uma quantidade considerável. Então, tenham pessoas perto de você que possam agregar nesse seu negócio, principalmente em coisas na qual você não tem skill. Essa não se fala. Coisas que você pode fazer, cara, quero fazer caneca para o meu negócio. Você não precisa chamar um sócio que possa fazer a caneca, aí você terceiriza. Mas existem coisas, por exemplo, que precisam de uma skill realmente grande. Sei lá, você está especializado em fazer marketing digital. E eu gostaria de ter um sócio que fosse mais eloquente, porque eu sou um cara mais introspectivo, eu gosto de fazer as artes, criativo e tal. Então, esse cara, de repente, é uma boa para tu falar. Então, eu tô dando um exemplo, mas tem N casos em que você, que quer empreender, sabe o que você é limitado. Então, pense sempre, mais vale você ter 50% de alguma coisa, vai valer muito mais do que ter 100% que vale nada. E cada vez vai diminuindo mais, não tem problema. Mas, use tração, faça isso com sabedoria. De resto, só não desiste, cara. Porque todo dia vai acordar alguém, de alguma forma, tentando colocar areia nesse seu angu, tá ligado? Ao invés de farinha. Então, isso vai acontecer. Não tem jeito. E como o André falou, as pessoas, para darem certo, elas têm que ter a garra. Mas a garra é aquela que o cara fala assim, ó, vamos, pô, a gente não vai parar, entendeu? O cara tem que acordar do seu lado assim. E se você acordar meio para baixo, você quer empreender com a sua esposa e coisa e tal, conversa entre elas. Fala, o dia que você me vê para baixo, você tem que ser ao contrário. Você tem que voltar para cima. Porque eu vou fazer o mesmo com você. Vai chegar? Não. Tá louca? Vambora, cara. Não é assim. Entendeu? Então, busque sempre estar perto de pessoas que saibam mais que você e que possam completar naquilo que você precisa. Não desista por qualquer motivo, porque isso vai acontecer. E de resto, cara, esse país é movido pela gente. Essa é a real. Essa é a real. As grandes empresas assim nem se comparam aos empreendedores, né? Então é isso. Fechou? Muito obrigado, querido. Tamo juntos. Obrigado, irmão. Se cuida. Valeu.